suspenso devido a danos na via férrea supostamente provocados por ativistas antigoverno. Ontem, os trilhos da via foram retirados do lugar. Ao menos 400 turistas estão presos em Águas Calientes, um povoado próximo a Machu Picchu, já que a ferrovia é o único meio de transporte do local. A defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, informou que vai na segunda-feira pela manhã até a sede da Polícia Federal entregar o telefone dele para que se cumpra na íntegra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nessa sexta, a residência de Ibanez Rocha em Brasília foi alvo de busca e apreensão. Segundo a defesa, o governador afastado estava fora durante a operação, mas faz questão de que seu telefone seja periciado. E resultados preliminares indicam o norovírus como causador da epidemia de diarreia que ocorre em Florianópolis em janeiro. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 3.000 casos foram notificados na capital, principalmente nas praias da região norte da cidade. O norovírus é facilmente transmitido por alimentos e bebidas contaminados e também em locais de confinamento ou aglomerações. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Ituano. Apresentação: Rafael Pio. 3h, mais 35 minutos. Muito boa tarde para você, sintonizado aqui nos 99.1 da CBN Campinas e também já ao vivo no youtube.com/CBN Campinas. Começando o nosso segundo tempo do Futebol Globo CBN neste sábado. Pela manhã, direto do Barão de Serra Negra, em Piracicaba, nós transmitimos a vitória da Ponte por 2-1 diante do 15. E a partir de agora, é Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco, às 4h, a bola rola para Guarani, Ituano, Bugre buscando a segunda vitória consecutiva dentro do Paulistão, depois de vencer o Santos nesse mesmo Brinco de Ouro no meio de semana. Você vai acompanhar todas as emoções com a narração de Júlio Nascimento na casinha daqui a pouco no Brinco, com as reportagens de Adriana Almeida, comentários de Gabi Castro, a técnica de externa é de Naldo Araújo, nos comandos técnicos agora no segundo tempo do Futebol Globo CBN, Nilson Belisário, e na produção de streaming hoje, que honra, Elton Grimaldi, toda a galera da CBN Campinas prontinha pro Pega de daqui a pouco. Apresentação: Rafael Pio. E a gente já começa girando toda essa galera. Vamos direto pro Estádio Brinco de Ouro, gramado do Brincão, aquele gramado verdinho, bonito, aquela grama maravilhosa, para daqui a pouco, com as primeiras informações do Guarani, o destaque do Bugre. Ela que também está em sua primeira transmissão em 2023. Bem-vinda, boa tarde, Adriana Almeida. Ótima tarde para você, Rafael Pio, e para os ouvintes CBN, direto do gramado do Brinco de Ouro. Clima muito quente, forte calor, um mormaço, eu diria, nesse momento. Nuvens carregadas começam a rodear o estádio, mas a expectativa é de que não chova nas próximas 2 horas. Guarani vem com 3 mudanças com relação ao time que venceu o Santos na última rodada. Entre elas, a estreia do volante Iago no lugar de Giovanni Augusto, que está preservado. Além disso, o Bugre defende uma invencibilidade. Já são 8 partidas sem perder no Estádio Brinco de Ouro, desde a Série B do ano passado.
Vamos, Adriano Almeida, com as principais manchetes do Guarani, desfalques importantes pro Bugre pra partida de daqui a pouco, hein? E o Galo de Itu, como é que chega o ituano, Dri? Olha, o Galo de Itu ainda não venceu no Paulistão, um time que fez uma ótima Série B no ano passado, ainda procura a primeira vitória, apenas 2 empates até agora em 2023. E por isso o técnico Carlos Pimentel mexe bastante na equipe. 3 alterações, entre elas uma inesperada na lateral direita, porque Raí Ramos sentiu uma indisposição estomacal e vai dar lugar ao lateral direito, Yuri. Aí também o primeiro destaque, as primeiras informações do ituano, que daqui a pouquinho vem em busca de 3 pontos no Brinco de Ouro. Um grande abraço para toda a rapaziada de Itu, onde a CBN Campinas chega com o seu sonzão local também. E você já pode começar a participar com a gente através do nosso WhatsApp, é o 19-991869070. Quero o seu áudio, hein? Claro, se quiser mandar texto, fique à vontade, mas pode mandar o seu áudio. E como eu digo, você vai ficar famoso aqui no Sonzão da CBN, a gente vai ter o maior prazer em ouvi-lo aqui nos 99.1 e também pelo nosso chat do YouTube. Você deixa lá o seu comentário na nossa transmissão e a gente vai falar o seu nome e a sua participação aqui na nossa transmissão. Depois dos destaques de Guarani e de Ituano, eu quero saber do Gabi Castro. Vamos direto lá para a cabine do Brinco de Ouro. Já temos imagens também para você que está com a gente no YouTube da cabine do Brincão. Desfalques para o Guarani, o Galo chegando a Campinas, ele não quer saber desses desfalques não, o que ele quer saber é ganhar o jogo. Como que você espera essa partida de logo mais aí no Brincão? Boa tarde, Gabi. Boa tarde para você, Rafael Pio. Boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Desfalques importantes, né, que o Guarani tem para esta tarde, porque Diogo Matheus foi muito bem diante do Santos na lateral direita. A gente exaltou muito a direita do Guarani diante do Santos, né, com o Diogo Matheus, com o Richard Rios e com o Bruno José. Hoje não tem o Diogo Matheus, o Lucas Marques vai fazer a sua estreia. Não tem no meio-campo Giovanni Augusto, meia, que é o líder da equipe, que tem a liderança técnica e vai jogar com 3 homens no meio-campo. Então, o Leandro Vilela, aquele primeiro volante, deve ficar mais fixo e deve liberar Richard Rios pela direita. E o Iago Henrique, que não foi tão bem contra o Santo André, hoje vai ter que ter um papel muito mais participativo. E a terceira ausência é o Derek, que ainda não marcou gol com a camisa do Guarani, mas foi bem diante do Santo André, colocou uma bola na trave, foi bem aqui contra o Santos antes da lesão, também colocando uma bola na trave, então um jogador bastante participativo. Entra o Nicolas Careca, que fez gol contra o Santos, o seu segundo gol. E Pio, mesmo com esses desfalques, eu espero um Guarani protagonista, viu? Eu espero um Guarani fazendo marcação-pressão igual fez contra o Santos, em busca dessa segunda vitória consecutiva jogando em casa, até porque o Guarani ele pode ser protagonista também no seu grupo, porque o São Paulo não tem uma equipe confiável, empatou com esse mesmo Ituano na estreia, venceu no sufoco a Ferroviária na segunda rodada. Então, se o Guarani embalar aqui na competição, já pode assumir a liderança momentânea do grupo, já faz 6 pontos, já começa a colocar uma pressão para cima do São Paulo. Mirassol já tem 2 derrotas. Então vejo uma possibilidade muito boa do Guarani vencendo aqui, iniciando muito bem esse Campeonato Paulista e podendo sonhar com uma classificação. Vai ter que passar pelo Ituano, que tem uma equipe que tem 5 jogadores que atuaram na última rodada contra o Vasco da Gama, naquele jogo que a CBN Campinas transmitiu, valendo o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Tem uma equipe experiente, tem uma equipe perigosa, empatou com o São Paulo no Morumbi, empatou com a Portuguesa, vem a Campinas para buscar os primeiros 3 pontos. Estou esperando um grande jogo daqui a pouco aqui no Brinco de Ouro, viu, Pio? É isso, Gabi Castro, todos nós estamos esperando esse que podemos dizer, e tu não faz parte da RMC, mas é sim, por que não? Um clássico regional, Guarani e Ituano daqui a pouquinho no Brinco de Ouro. E ele vai comandar os 90 minutos de muita emoção. Iremos pra casinha hoje, Júlio Nascimento. Boa tarde, bem-vindo, Julião. Tudo bem, né, Pio? Boa tarde pra você, pra quem tá sintonizado no Futebol Globo, no rádio, na CBN. Exatamente, expectativa daqui a pouco de mais uma boa apresentação do Guarani jogando dentro de casa, depois dessa grande vitória contra o Santos. Torcedor bugrino extremamente motivado. Hoje o jogo contra o Ituano, o jogo recheado de lei de ex pra lá, pra cá. Impressionante como tem
jogadores que rodam, mas ficam sempre por perto, né? E hoje vai ser um exemplo bem grande disso, viu, Pio? Eduardo Persson, Iago, alguns jogadores que estão entre os titulares, tem ex-jogador de Guarani e Ponte também no banco do Ituano. Então hoje, para quem gosta aí de lei do ex, é um prato recheado. Temperatura, como disse Adriano Almeida e Gabriel Castro, muito melhor do que esperada pelas projeções, né, Pio? Nos últimos dias, Campinas aí castigada pelas fortes chuvas. Inclusive, todo mundo que puder ajudar de alguma maneira, né? Algumas campanhas sendo iniciadas nos últimos dias. Muita gente em situação vulnerável, em situação de rua, diante deste caos que vive a cidade nos últimos dias por conta desses dilúvios. Mas hoje, pelo menos projetando as próximas horas, as 2 horas que devem aí de realizar o jogo, não teremos chuva, pelo menos é o que tá apontando a previsão. Então continue assim e que o torcedor continue chegando aqui no Brinco para um grande espetáculo daqui a pouco, Guarani e Ituano, Pio. É isso, Júlio Nascimento, essa é a grande expectativa mesmo, né? Nós tivemos desde terça-feira, né? Terça, quarta e quinta-feira, sempre ali por volta de 5h30 da tarde. Uma chuva muito forte aqui na cidade de Campinas, muitos prejuízos, né? Não só em Campinas, mas toda a região. Paulínia foi castigada, Indaiatuba foi castigada, Valinhos, Vinhedo também com muita chuva. Ontem ela veio um pouquinho mais tarde, em menor intensidade, em menor quantidade, felizmente. E como você disse muito bem, a expectativa é para que hoje ela não venha, ou se vier, mas no fim da noite também em um volume um pouco menor. Deixa eu voltar lá pro gramado do Brinco de Ouro, perguntar pra Adriana Almeida, porque a gente sabe, Dri, que o torcedor do Guarani, ele tem esse costume de ficar ali na rua em frente à Imperatriz Dona Teresa Cristina, né? Em frente à entrada principal do Brinco de Ouro, batendo aquele papo, tomando aquela cervejinha, aquela coisa toda, comendo um dog, aliás, dog que Gabi Castro adora que tem ali em frente da tiazinha. Sim. Não é, Gabi? Pelo amor de Deus. Eu vou fácil lá, viu? Nossa, aquele dog é maravilhoso. Rapaziada, fica acabando com o dog, depois entra faltando 5 minutos. Aí forma aquela enorme fila, aí fica todo mundo reclamando. A fila tá grande, mas também deixa pra entrar faltando 5 minutos. Como que tá o público, Dri? Dá pra observar boa movimentação? Pelo menos do lado de dentro do Brinco, já é interessante ou ainda pequeno, Dri? Sim, Pio, é interessante, né? O torcedor começa a chegar a uma movimentação aí de ocupação das arquibancadas. O tobogã ainda muito vazio aí, menos de 100 pessoas, eu diria, ocupando. E também um sol de rachar no tobogã, muita gente aí com roupas bem frescas mesmo e boné na cabeça. Embaixo do tobogã, eu diria aí 15% tomado. As vitalícias onde tem sombra, acho que o pessoal também entra antes, até para evitar esse forte sol que tá aqui. Então, a vitalícia é um pouco mais tomada, diria aí uns 20, 25%. E torcida visitante do Ituano, pouquíssima gente. Olha, menos de 20 torcedores do Ituano por aqui. Vamos ver se chega mais alguns ônibus aí vindos da cidade de Itu. E realmente, o torcedor, bastante movimentação lá fora. Inclusive a rua, né, em frente, o quarteirão em frente aqui ao estádio Brinco de Ouro está todo fechado, então não há trânsito de carro, até para facilitar a locomoção do torcedor. Expectativa aí de um bom público. Ouvi falarem em 5 mil. Tô torcendo para isso, vamos ver. E olha, gostei da dica do dog, hein? Vou experimentar porque dessa eu não sabia não, Pio. Faça isso, Dri, faça isso porque ele é maravilhoso e olha, não estamos recebendo para isso. E ele é muito bom. Gustavo Cearazinho já tá aqui com a gente na transmissão. Rapaziada também já chegando no YouTube, Cristiano Salvione, o Emerson Santana, todo mundo já participando com a gente. Quem tá lá em Itu, olha que maravilha, acompanhando a nossa transmissão, torcedora do Galo, é a Yasmin Scaranari, torcedora do Galo, acompanhando a transmissão da CBN Campinas. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais informações e, em definitivo, com as escalações, ficha técnica completa do jogo e a bola rolando para Guarani e Ituano. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Futebol Globo CBN. Apresentação: Rafael Pinho. 3h48, faltando 12 minutinhos pra bola rolar no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ituano, terceira rodada do Paulistão 2023. O Bugre que vem de uma derrota e uma vitória na competição. Adriana Almeida, Guarani já escalado, Ituano escalado também. Parece que vai ter uma alteração aí de última hora no Galo, né, Dri? Sim, Pio, a assessoria do Ituano acabou de informar. O volante André Luiz, camisa 5, escalado como titular, sentiu no aquecimento agora há pouco aqui no gramado do Brinco e por isso já saiu. Entrou em campo e nem conseguiu jogar. O Frazan, camisa 13, é quem vai para o lugar do André Luiz. Ô, Gabi Castro, não digo nem em termos de característica ou de um ser melhor que o outro, enfim. Mas sem dúvida nenhuma, quando o treinador já tem uma equipe definida, já tem um esquema tático definido, e aí, minutos antes do jogo, o cara sente e já tem que trocar, sem dúvida nenhuma é algo que dá uma balada, né, Gabi? Dá uma balada, claro, porque ele treinou com o André Luiz como volante e o Frazan, de origem, ele é zagueiro. Então, olha só, cria até uma dúvida pro técnico Mozart também. Porque o Ituano, será que vai jogar com 3 zagueiros a partir de agora? Rafael Pereira, Carlão ou Frazan? Se bem, Rafael Pio, que eu trabalhei em Ituano e Vasco da Gama aqui pela CBN Campinas na última rodada da Série B, e após a expulsão do jogador do Ituano, que foi um meio-campista, quem foi deslocado para ser o volante foi o Rafael Pereira, que hoje é o capitão da equipe como zagueiro. Então pode ser que o Frazan entre para ser o zagueiro e ele adiante o Rafael Pereira no lugar do André Luiz. Então, ora a equipe pode ficar com uma linha de 5, 3 zagueiros mais os 2 laterais. Ora ele pode puxar o Rafael Pereira para ser o volante no lugar do André Luiz. Deve estar quebrando a cabeça ali nesse esquema tático e com isso pode ser que confunda um pouquinho o técnico Mozart também. Não é um grande problemão, porque o Frazan não vai mudar a cara do jogo, mas claro que uma mudança de esquema tático no futebol tão difícil e tão nos detalhes como eles gostam de falar, uma pequena mudança tática pode ter alguma coisa assim. Prejuízo maior para a equipe do Ituano, mas pode surpreender o técnico Mozart. Precisa ficar esperto com essa variação ao longo do jogo que pode acontecer do Ituano, Pio. E já tem bola rolando pela Série A1 do Campeonato Paulista. O Água Santa vai batendo o São Bento por 1-0, jogo que acontece lá em Diadema e começou às 3 da tarde. Então já estamos no intervalo dessa partida. No primeiro tempo, lá no Canindé, a Portuguesa vai batendo o Bragantino, hein? Olha a Luzinha conquistando aí, pelo menos parcialmente, a primeira vitória dentro do Paulistão. 1-0 pra Lusa contra o... que dá uma mistura de Touro com... Porque agora a gente ficou na dúvida, né, o Gabi Castro? E aí, que chama o quê, o Bragantino? Touro Massa. Lá na Bahia, por exemplo, quando alguém é legal, bacana, você fala se a pessoa é massa, né? Ah, é. Então você pega o massa de massa bruta, touro de touro louco, touro massa. Touro massa, é isso então. Tá perdendo pra Portuguesa 1-0. Adriana Almeida já disse, Guarani definido, Ituano definido e aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também no nosso canal do YouTube, com Adriana Almeida você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Guarani. Alô, alô, torcedor
Torcedor bugrino, se o técnico Mozart escolheu, você confere aqui na CBN. O Bugre em campo com 1, Maurício Kozlinski. 2, Lucas Marques. 3, Lucão. 4, Castan. 15, Jamerson. 5, Leandro Vilela. 18, Richard Rios. 20, Iago. 17, Bruno José. 27, Bruninho e 11, Nicolas Careca. Repeteco do Bugre, 1, Kozlinski, 2, Lucas Marques, 3, Lucão, 4, Castan, 15, Jamerson. 5, Leandro Vilela, 18, Richard Rios, 20, Iago, 17, Bruno José, 27, Bruninho e 11, Nicolas Careca. No banco alviverde, 25, Tony, 13, Diogo Matheus, meia dúzia, Mike, 30, Ian Henrique, 16, Titi, 12, Alan Santos, 14, Ivan Alvarinho, 23, Wenderson, 8, Lima, 19, Bruno Michel, 7, Neilton e 9, Gênison. Galo rubro negro altaneiro, forte, valente, audaz. Ituano! É o galo de tudo, técnico Carlos Pimentel, em campo com 12, Jefferson Paulino, 2, Yuri, 3, Rafael Pereira, 4, Carlão, meia dúzia, Mário Sérgio, 13, Frazan, 8, Eduardo Persson, 10, Lucas Siqueira, 7, Iago, 9, Paulo Vitor e 11, Gabriel Barros. Repeteco do Galo, 12, Jefferson, 2, Yuri, 3, Rafael Pereira, 4, Carlão, meia dúzia, Mário Sérgio, 13, Frazan, 8, Persson, 10, Lucas Siqueira, 7, Iago, 9, Paulo Vitor e 11, Gabriel Barros. No banco, 1, David, 14, Alessandro, 15, Matheus Nascimento, 16, José Aldo, 17, Felipe Saraiva, 18, Hélio Borges, 19, Diego Quirino, 20, Andrei e 21 para Madison. A arbitragem do jogo. Matheus Delgado Candançan é o dono do apito. Seus assistentes, Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Leonardo Tadeu Pedro. No VAR, Thiago Luiz Scarascati. O comentário do jogo. No momento em que as duas equipes já vêm para o gramado do Brinco de Ouro, jogadores perfilados para a execução do hino nacional, as equipes já escaladas, já definidas, trio de arbitragem também já prontinho, agora é só rolar a bola e o que veremos nos próximos 90 minutos no gramado do Brincão, hein, Gabi Castro? Pio, a gente quer ver aquela motivação que o Guarani tem diante das grandes equipes e dos grandes jogos. Então, quando vem o Cruzeiro líder aqui na Série B, o Guarani vence por 1-0. Quando teve o derby ano passado com a Ponte Preta, o Guarani fez 3-0. Estreou vencendo o São Paulo. Nesse ano já veio o Santos e o Guarani venceu. São todos grandes jogos contra grandes equipes. A gente quer ver essa motivação do Guarani também contra equipes que estão ali no patamar do Guarani, equipes médias, equipes de Campeonato Brasileiro de Série B. Então, precisa demonstrar aquela mesma gana de vencer, aquela raça, colocar aquele combustível que foi contra o Santos hoje diante do Ituano. E vai ter as dificuldades dos desfalques. Então não tem o Diogo Matheus na direita, vai ter a estreia do Lucas Marques. Grande responsabilidade, porque o lado direito do Guarani funcionou contra o Santos. Hoje precisa funcionar de novo. Tem o Jamerson, que a gente sabe que é muito bom do lado esquerdo, mas é importante ter essas duas laterais. Não tem o Giovanni Augusto, que é um meia da equipe. Entra o Iago Henrique, que tem uma outra característica. Ele não é meia, ele não tem a chegada que tem o Giovanni Augusto. Ele não tem a visão de jogo do Giovanni Augusto, que com uma enfiada de bola, um lançamento, ele consegue colocar esse atacante na cara do gol. O Iago Henrique pode até fazer isso, mas tem uma característica diferente, é um pouco mais defensivo. Então o Guarani hoje com um meio campo de mais pegada, com o Leandro Vilela, com o Iago Henrique e com o Richard Rios, que eu dei o craque do primeiro tempo contra o Santos. E deixar o Nicolas Careca, como eu falei diante do Santos, o mais próximo possível da área. Eu não deixarei ele com a movimentação do Derek, vindo buscar jogo. Hora ou outra, característica de jogo, ele pode fazer essa saída. Mas eu gostaria de ver o Nicolas Careca mais enfiado na área ali, brigando com os zagueiros, uma bola de cabeça, pegando um rebote que uma hora pode acontecer. Bruno José, a gente torce para que repita a atuação da última rodada, para o Guarani conseguir embalar neste Campeonato Paulista. E o Ituano, em busca dessa primeira vitória, tem o Carlão, zagueiro ex-Corinthians, 37 anos, tem essa alteração do Frazan, que pode fazer ali ao lado do Rafael Pereira, que é o capitão da equipe,
Jefferson Paulino, velho conhecido da torcida bugrino, é o goleiro, também tenho certeza que quer mostrar trabalho. Tem o Gabriel Barros, Iago, ex-atacante do Guarani, aquele canhotinho, deve jogar pela direita, fazer aquela fumaça danada. Então, duelo equilibrado, mas o favoritismo é do Guarani, viu, Rafael Pio? Esse Gabi Castro, e faça como o Gustavo, mande o seu áudio pro 19991869070. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Rafael Pio. Manda abraço para Gustavo Magalhães. Grande, Gustavo. Eu quero que o Júlio Nascimento manda um abraço para mim. Opa! Pra cima deles, Ituano! Que coisa, hein? Alô, Gustavo! Obrigado aí pela participação, e é muito fácil participar, né, Pio? É muito, é só mandar o seu áudio, ou texto também, se preferir, pro 19991869070. Ô, Júlio Nascimento, rapidamente, eu particularmente sou fã de Eduardo Persson. Eu tenho medo de Eduardo Persson contra o Júlio. Você sabe uma coisa, que o Eduardo Persson é aquele jogador até um pouco mais antigo, inclusive, nesse momento, Pio. Ele vai abraçando um por um do elenco do Guarani, Eduardo Persson, cumprimentando seus ex-companheiros. Ele tem um tipo físico diferente, né? Às vezes até parece que um pouquinho mais rechonchudo, mas é o biotipo mesmo, e ele tem uma categoria muito grande. É um jogador habilidoso, técnico, que bate muito bem de fora da área. Eu lembro de ter narrado um gol do Persson aqui no Brinco, e que ele foi contra o Brusque, se eu não estiver enganado, e que ele colocou um efeito na bola. Então, muita atenção aí pro Kozlinski e para todo o sistema defensivo do Guarani. Eu tô contigo nessa. Eu acho que o Persson é bom jogador, inclusive o Mozart tentou segurá-lo, mas ele optou por novos desafios. Faltando 1 minuto pra bola rolar, e a partir de agora, em definitivo, cabine do estádio Brinco de Ouro da Princesa, para narrar os 90 minutos de Guarani e Ituano na casinha. Vai lá, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Esse é o Futebol Globo no rádio aqui na CBN Campinas. Vai começar o jogo, Guarani em campo. É a terceira rodada do Campeonato Paulista de 2023. O Guarani, que não começou bem a competição, fora de casa contra o Santo André, teve um jogo difícil, gramado difícil, acabou sendo derrotado, mas a resposta veio justamente jogando em casa. Aqui no Brinco, no meio de semana, quarta-feira, o Guarani teve uma avassaladora vitória contra o Santos, 2-0, vitória imponente, jogando bem, e é exatamente isso que motiva o torcedor para uma nova boa apresentação na tarde de sábado, dia 21 de janeiro, dia que pode ficar marcado também pela estreia de Neilton com a camisa do Guarani. Essa é a grande expectativa. O Bugre começa atacando à direita das cabines de rádio e televisão, atacando em direção ao gol da torcida visitante. Ô, Júlio. O Ituano, consequentemente, atacando pro gol da entrada principal. Fala, Gabi Castro. E a princípio, o Rafael Pereira, como volante, vai com 2 zagueiros mesmo, Carlão e Frazan. Você ouviu antes aqui na CBN a análise, hein, do Gabi Castro, analisando as mudanças, as variações táticas que o Ituano pode apresentar. André Luiz sentiu no aquecimento, o Frazan veio pro jogo. Guarani hoje desfalcado, como antecipou a repórter Adriana Almeida, pelo seu principal jogador Giovanni Augusto, além do atacante Derek. Torcedor bugrino segue chegando no Brinco, vai começar o jogo. O árbitro Marcelo Delgado vai dar o início da partida. Nicolas Careca, o craque da segunda rodada do Campeonato Paulista, quem diria? É quem vai tocar na bola, muito confiante, o Nicolas Careca. A arbitragem está pedindo a bola para fazer um último confere. Vai trocar a bola, hein, Adriana Almeida? Já teremos a primeira substituição, hein? Aquela palpadinha que dá para perceber que a bola tá murcha demais, né? Mas já tá no centro do gramado. É isso aí, o Gabi Castro me lembra que é a segunda substituição antes do jogo, porque o Frazan veio para o lugar também do André Luiz. Apita o árbitro, a bola está rolando no Brinco! Guarani e Ituano. Esse é o jogo. CBN Campinas. Bola rolando no Brinco de Ouro, bola solta para o campo de defesa do time do Guarani, domina, sai jogando Castan. Castan, abertura de bola, lado esquerdo do campo, é com Gemerson Bahia, evolução, vem com Castan por dentro, vai se movimentando Leandro Vilela. Ele prefere o toque pelo sistema defensivo, trabalha a bola solta com Lucão, ex-jogador do São Paulo, faz a abertura de bola pelo campo de defesa, ainda dominando na roda gigante do meio campo, Lucão contra a marcação do Paulo Vitor, prefere passe curtinho para Castan. Castan tentou empurrar e buscar uma jogada com o Bruninho, afasta a marcação, tira dali, recupera o Ituano, sai jogando pelo sistema de defesa. Bola solta com o Yuri, vai colocar para o goleiro na
fogueira, afasta, tira a marcação, rifando pro campo de ataque, sobre Gabriel Barros, divide na metade do campo, Castan, opa! Castan chegou, pegou duro ali, o jogador do Ituano, tá no chão, Paulo Vitor. É a primeira falta do jogo, hein, Adriano Almeida? E ele pediu desculpas ao árbitro, né? Viu mesmo que foi com excesso de força para cima do atacante Paulo Vitor do Ituano, que ainda coloca a mão no tornozelo, sentindo algumas dores, vai se levantando para cobrar 0-0 no Brinco. É isso, você acompanhando no futebol CBN Campinas. Mais um jogo do Guarani dentro de casa, o Guarani buscando a sua segunda vitória na competição, a segunda jogando no Brinco, depois de ter vencido o Santos, resultado muito importante no meio de semana. Falta para o time do Ituano fazer a cobrança pela metade do campo, Rafael Pereira, ele vem para a cobrança, toca a bola com Carlão, ex-jogador do Guarani. Carlão se manda, vai para ataque, abertura de bola para Gabriel Barros. Gabriel dominou, recolheu, devolveu para o sistema defensivo com Frazan. Frazan domina, levanta a cabeça, tem Yuri aberto, Bruninho aperta na marcação, contra a marcação do primeiro. Yuri consegue o toque por cima, ele buscava jogada pela ponta direita muito forte. Lucas Siqueira apenas acompanhou. Eduardo Persson estava na bola também, a bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para o Guarani fazer a cobrança. 1 minuto e 30, 0-0. Tá tudo igual por enquanto, Guarani, Ituano e Guarani. É o Campeonato Paulista, terceira rodada para você curtindo no futebol CBN Campinas. A bola volta pelo sistema defensivo do time do Guarani, domina Castan devolveu, soltou a bola com o Lucão domina pela metade do campo, ele vem carregando a bola para o campo de ataque, sai aí jogando com Bruno José tentava o toque de primeira, buscava Rios, afasta a marcação. Na tentativa do Carlão, ligação direta para o Paulo Vitor de cabeça, tentava ajeitar com Gabriel Barros. A bola se perde em lateral, marcado para o Guarani. Lucas Marques, hoje na sua primeira apresentação como titular, o lateral do Bugre. Entrega a bola para Leandro Vilela, tentou o domínio errado. E agora um desentendimento entre o Leandro Vilela e o Lucas Marques. Leandro Vilela reclama, Lucas Marques também. Faltou um ensaio ali, Adriano Almeida. E aí sobrou mais uma falta. A segunda do jogo, a segunda do Guarani. Agora foi o Lucão quem cometeu a falta e Ituano já cobrou. A bola volta para o campo de defesa do time do Guarani. Sai jogando, bola solta agora pela ponta direita, é para Iago. Iago dominou, vai tentar o levantamento na grande área. Cruzamento na boca do gol, afasta, Lucão, tira dali. Subindo o zagueirão do Guarani, recolhe Jamerson Bahia. Opa, saiu, hein, Jamerson? Ele vai ficar na bronca com o auxiliar número 1. Tá ali pertinho do Mozart Santos. Mozart Santos faz um sinal de negativo, acho que mais para o Jamerson Bahia do que para o Bandeira. Perdeu um pouquinho do controle de bola ali o jogador do Guarani, por isso o lateral foi marcado a favor do Galo. Já cobrado, lá vem Ituano para o campo de ataque, domina Yuri pela ponta direita para Paulo Vitor no pivô, contra a marcação do Luciano Castan. Luciano Castan desarma, prende bola, ainda o time do Ituano para ataque, Iago. Esse é o Iago. Ex-jogador do Guarani, não foi bem jogando aqui no Bugre. Uma passagem muito discreta, né, Adriano Almeida? É um dos ex-jogadores que estão em campo hoje. O Iago teve algumas chances, principalmente na reta final da Série B, né? Apesar do Guarani ter ido bem, ter se livrado aí de ameaça de rebaixamento, o Iago não correspondeu nas vezes em que foi acionado e hoje está vestindo a camisa do outro lado. Vamos ver se tem sorte diferente lá pelos lados de Itu. 4 minutos do primeiro tempo, 0-0. Guarani, Ituano, Paulistão 2023. Você curtindo no futebol CBN Campinas. Bugre no ataque. Bola solta pela ponta esquerda para Bruninho. Tentou o cruzamento da grande área para Nicolas Careca. Vem Jefferson Paulino. Jé Paulino faz a defesa, fica com ela, Adriano Almeida. A jogada foi construída pelo lado esquerdo. O cruzamento veio, mas aí ninguém, até o Nicolas Careca, estava longe demais da bola e aí ela ficou fácil pro ex-bugrino Jefferson Paulino, que já repôs a bola. Agora é impressionante o duelo dos carecas ali, né? Vai ser interessante acompanhar o Carlão contra o Nicolas Careca. São os dois carequinhas e eu tenho lugar de fala, viu, Gabi Castro? Fica tranquilo que eu posso falar. Eu não quero ter esse lugar de fala. Eu tô lutando pra não ter esse lugar de fala, Júlio. E vem Guarani pro ataque, bola solta com o Lucão para Bruno José dominou, recolheu, devolveu para Lucas Marques, ele faz a devolução. Leandro Vilela sinaliza o Lucão para fazer o toque com Richard Rios, é para ele o domínio, domina, Richard Rios perdeu, Guarani desatento, contra-ataque do Ituano, grande jogada, Paulo Vitor acelerou, invadiu grande área, pintou o gol do Ituano, bateu Kozlinski, faz a defesa o goleiro do Guarani. Desatenção total, pane na defesa do Bugre, quase o Paulo Vitor faz o primeiro, Adriano Almeida. Ele engatou uma quinta marcha para buscar a primeira chance do Ituano no jogo. Correu, a defesa do Guarani não conseguiu marcá-lo e nem afastar, mas aí um chute rasteiro até certo ponto fraco, que ficou facinho pro Kozlinski e segue 0-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas.
Estamos no Brinco de Ouro, terceira rodada do Campeonato Paulista. 5 minutos do primeiro tempo, por enquanto segue. Guarani 0. Ituano também 0, tudo igual no Brinco. Central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Mais 2 jogos pelo Paulistão. O Água Santa vai vencendo o São Bento por 1-0. Gol de Júnior Todinho. Português 1-0 no Bragantino. E foi um frango do goleiro Cleiton, mas daqueles que vai passar amanhã no Fantástico. Futebol Globo CBN. Que coisa, hein? Cleitão. A bola volta para o time do Guarani, para o campo de ataque, domina Jamerson Bahia, tenta fazer o passe, ele buscava Bruninho, afasta a marcação, tira em arremesso lateral, já cobrado para o Guarani, domina pelo sistema de defesa, Castan se manda, vai embora todo o Guarani, com exceção o goleiro Kozlinski no campo de ataque. Lucão, ele domina na roda gigante do meio campo, faz a movimentação, passe curto, é para Castan, movimento, entrega para Jamerson Bahia, se apresenta Iago, com ele também o Bruninho, prefere o domínio de bola para Castan, levanta a cabeça, vai tentar forçar a jogada pelo campo de ataque, o Bruno José do outro lado pedindo, ele prefere o toque curto, trabalha com o Lucão tem Lucas Marques, é para ele, vai apertar a marcação, Gabriel Barros aperta, Lucas Marques segura, prefere o toque para Lucão volta pelo campo de defesa para o time do Guarani, ele domina, entrega a bola com o Castan domina, levanta a cabeça, passa, Jamerson Bahia, recebeu Jamerson Bahia, líder de assistências da última Série B, prefere o toque de bola novamente, é para Castan para Lucão, a torcida começa a ficar impaciente, Bruno José tá sozinho pedindo bola, boa bola para Careca no pivô, um balão pela ponta direita para a chegada do Bruno José, adiantou, soltou para Lucas Marques, vai tentar o cruzamento, puxou para a linha de fundo, saiu Lucas Marques com bola e tudo, é tiro de meta pro Ituano bater. A bola tem que sair inteira e foi realmente o que aconteceu. Agora o detalhe, Júlio, já me chamando muito a atenção, a movimentação do Nicolas Careca aqui pelo ataque bugrino. Apesar dele ser um centroavante típico 9, né? Fixo ali na área, não, ele se movimenta muito, tá buscando a marcação até para tentar aí abrir espaço para outros jogadores do Guarani. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O Gabi Castro, o Mozart disse que uma das características positivas do Careca é essa, é a movimentação, por enquanto 0-0 no Brinco. E de fato ele tem. O Guarani ele tem a posse de bola, ele tenta arrumar um espaço no sistema defensivo do Ituano que está fechadinho. Agora, tem um posicionamento que me incomoda, porque ele coloca o Richard Rios pelo lado direito muito avançado, o Iago Henrique muito avançado, e aí quem está armando o jogo ou é o Leandro Vilela ou são os zagueiros. E aí, para você arrumar um espaço com esses jogadores, você tem uma dificuldade a mais. Então eu gostaria de ver o Richard Rios e o Iago Henrique vindo um pouco mais de trás, tabelando essa bola para chegar com mais qualidade, para você conseguir arrumar um espaço. Tanto é que nós estamos com 9 minutos, o Guarani não teve uma finalização no jogo. Ele tem a posse de bola, ele tenta pressionar o Ituano, mas ele não tem o Giovanni Augusto para encontrar esse espaço. Então gostaria de ter o meio-campo trabalhando melhor essa bola. Quase 9 minutos do primeiro tempo do Brinco, por enquanto 0-0, Guarani Ituano, tudo igual. Você ouviu Gabriel Castro, análise do futebol CBN Campinas. Vem o Bugre para o ataque. Guarani domina com Lucas Marques na lateral do campo. Ele rola curto, trabalha, solta a bola com Castan, capitão do Guarani, Castan. Ele faz a abertura de bola agora para o lado direito, novamente com Richard Rios, com liberdade. Bruno José passou, pediu. Rios dominou, carregou, vai tentar o chute, tentava o domínio de bola no passe, perde a bola, recupera ainda. Rios dominou, o colombiano entregou, soltou para Leandro Vilela, recomeça Leandro Vilela. A torcida não gosta, mas é com paciência que o Guarani ataca, domina Richard Rios, dominou de primeira, José para Lucas Marques, boa bola, boa, puxou para linha de fundo, cruzou para Nicolas Careca, afasta a marcação, tira dali, vai parar o jogo árbitro porque teve choque de cabeça, e aí a torcida não gosta. Adriano Almeida. Um choque de cabeça, leva as mãos aqui o zagueiro do Ituano. Na verdade não, o lateral direito, Yuri na disputa com o Nicolas Careca, mas já tá levantando aí, foi só uma pancada que não deu mais problemas, o juiz já se prepara para repor a bola. E deu a falta, né? O Nicolas Careca não gostou da marcação, acabou marcando a falta ali, provavelmente na marcação do bandeira número 2. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Estamos no Brinco de Ouro, 10 minutos e 15 do primeiro tempo, por enquanto o Paulistão segue. Guarani 0. Ituano também 0.
Central da Bola. Rafael Pio. YouTube da CBN Campinas, grande Roger Augusto, nosso parceiro, tá aqui com a gente. O Marlon tá dizendo bugrão na cabeça. E o Enzo Felipe, 3-0 Bugre. Sou botafoguense de Ribeirão Preto, diz ele. Futebol do CBN. Todo mundo ligado na CBN, acompanhando o Campeonato Paulista 0-0, Guarani e Ituano. Rafael Pereira vem para cobrança de falta, levantamento para ataque, sobe Gemerson Bahia, afasta o perigo, rebote Ituano com Eduardo Persson, ex-Bugre. Eduardo Persson tentou a ligação direta para Iago, também ex-companheiro de Guarani, prefere o toque ali curto. O time do Bugre na recuperação com Castan, sai jogando categoricamente com Leandro Vilela, a torcida aplaude e gosta. Boa recuperação do Guarani, Gemerson Bahia, quem domina, vai tentar a inversão, perigosamente tocou errado. A sorte agora do jogador do Guarani é que o Gabriel Barros foi dominar e dominou mal. Se não, era uma grande oportunidade para o time lituano. Recupera o Bugre, coloca a bola no chão, respira Lucão. Lucão para Castan, Castan pede para todo mundo sair da defesa. Agora ele tem que atacar. Bruno José vai se desvencilhando na marcação pela ponta direita. Castan já viu, vai tentar girar curtinho. Entrega para Leandro Vilela. Tá pedindo do outro lado Bruno José, impaciente. A bola volta com Castan. Castan devolveu, soltou a bola para Lucão. Lucão levanta a cabeça, tem Lucas Marques aberto pela direita. Gemerson Bahia pela esquerda, vai tentar o levantamento. É para Bruninho, na cobertura do Bruninho. O bolão invadiu o grande. Pintou o gol, afasta a marcação, a bola bateu no Bruninho, vai embora. Esperto agora o Frazão, Bruninho na velocidade, adiantou demais, Adriano Almeida. Foi muito bem o Frazão nesse jogo, nesse lance mesmo, porque o Bruninho agora até aprende o lançamento, ele conseguiu dominar, já ajeitando para tentar a finalização. O Frazão se recuperou bem, tiro de meta 0-0. A informação central da bola. E lá no Canindé, estou a 2 passos. Paraíso marca, nossa, horrível, para Portuguesa, 40 minutos da primeira etapa, Lusa 2-0 no Bragantino. Só faltou cantar, né? Meu Deus. Não, mas isso ele manda bem, tá? Mas teria sido melhor se eu tivesse Esse cantado. não é o problema de Rafael Ângelo Pio. Se ele cantasse, seria até melhor, assim, mas... Seria, bem melhor. E é bom de bola o Paraíso, viu? Da base da Portuguesa. Ele e Eliel foram os destaques do Paulistão Sub-20. Olho nesses jogadores aí, a nova geração do futebol paulista. A bola volta para o Guarani pelo campo de defesa. Recolhe, sai jogando do campo. Tem aberto o Lucas Marques pela ponta direita. Ele prefere com paciência devolver a bola com o Castan. O Mozart está pedindo, sinalizando para o Guarani atacar. O Mozart quer o Guarani agressivo, por enquanto o Bugre está empatando com o Ituano 0-0. Você ligado na CBN, acompanhando o Campeonato Paulista. Vem Guarani para ataque, Castan. Todo mundo marcado, ninguém se movimenta. Iago pede bola pelo centro, Castan segura, devolveu o Gemerson Bahia, recua para Kozlinski. Vai sair jogando pelo campo de defesa o Guarani lá atrás com o goleirão número 1. Ô Júlio, você tá vendo a lentidão da equipe, que é o que eu tô falando. Quem tá armando o jogo, principalmente, é o Luciano Castan, o jogador do Guarani que mais pegou na bola até agora. E ó, Leandro Vilela, erro de passe, recuperação do Richard Rios. O que o Guarani precisa é Richard Rios e Iago Henrique recuar para poder armar esse jogo, porque até agora o que a gente tá vendo é lançamento do Luciano Castan tentando pegar as costas do zagueiro do Ituano. Uma hora pode dar certo? Pode dar certo, mas a gente tá chegando 14 minutos, nenhuma finalização ainda. Pois é, e agora o Richard Rios e o Iago estão tentando fazer essa função do Giovanni Augusto, né? Daqui a pouco o Gabi Castro vai falar sobre a ausência do camisa 10 hoje, desfalque. E vem Nicolas Careca, fez uma grande finta, mais uma, Nicolas Careca avançou, grande lance, mais uma finta, lançou na grande área, afasta a marcação, tira dali. Nicolas Careca agora numa jogada espetacular, a torcida aplaude e gosta, hein, Adriano Almeida? É, jogada de craque, de habilidade ali, pena que não evoluiu para uma finalização. Agora o Ituano já cobra a lateral. Sai jogando pelo campo de defesa do Ituano. Richard Rios aperta na marcação dos jogadores. Lucas Marques fica com a bola. Ele recua, entrega a bola com Kozlinski. Kozlinski tem aperto o Luciano Castan. Toda hora eu vou falar Leandro Castan, mas eu corrijo para Luciano porque esse é o irmão mais novo. Leandro Castan, jogador do Guarani, já se aposentou. A bola volta pelo campo de defesa. Recua Iago. Iago dominou. O Bruninho tá pedindo pela ponta esquerda. Prefere o passe de segurança para Leandro Vilela. Lucas Marques está na ponta direita sozinho, livre de marcação. Lucão já viu. Bruno José tá pedindo para ele esperar para movimentar antes. Dominou Leandro Vilela por dentro. Iago pede também, pede pela ponta esquerda. Gemerson Bahia, a bola vai chegar no Bruninho. Bolão para Gemerson Bahia do jeito que ele gosta. Nicolas Careca pediu na segunda trave. Gemerson enxergou, levantou para Nicolas Careca, tentou, domina, a bola vai para fora. E todo mundo vai à loucura pedindo escanteio. A arbitragem não entendeu assim. Foi na sua frente, Adriano Almeida. Foi na minha frente e foi realmente tiro de meta. O Bandeira acertou. O Nicolas Careca até estava muito bem marcado pelo Mário Sérgio, lateral esquerdo do Ituano, mas o Mário não toca na bola, não. O Nicolas Careca é quem deixa ela escapar para tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN.
15 minutos do primeiro tempo. Por enquanto no Brinco de Ouro, o Campeonato Paulista segue. Guarani 0. Ituano 0 para o Ituano. Central da Bola. Rafael Pio. Estaduais pelo Brasil, lá no Mineiro, o Atlético marca o segundo com Vini Locatelli aos 5 da segunda etapa, Atlético 2, Tombense 1. Lá na Copa Alagoas, o CRB vai vencendo o Dínamo por 2-0. Futebol Globo CBN. Rapaz, Vini Locatelli, hein? O Gabriel Castro, você foi citado aí. Guarani 0, Ituano também 0. Tá sentindo falta do Giovanni Augusto, Bugre? Tá. O Bugre tá sentindo falta, sim, do seu camisa 10, do seu articulador, para encontrar um espaço, para fazer um lançamento pro Bruno José. Eu acho que o Guarani ataca muito com os seus zagueiros. Eles que estão armando a jogada. Leandro Vilela fazendo uma linha de 3 com o Lucão e com o Luciano Castan, e com isso soltando os laterais. Então o Lucas Marques vira um homem de meio campo pela direita, o Jamerson vira um homem de meio campo pela esquerda e ele afunda os dois homens de meio campo. Eu ainda gostaria de ver, o Richard Dias está mais participativo, agora o Iago Henrique veio buscar o jogo. Esse é o jogo do Guarani. Grande lance, Lucas Marques para Bruno José, tentava o passe nas costas do Lucas Marques, afasta a defesa de Ituano, tira. A bola volta para Gabriel Barros, ele faz a finta para cima do Bruno José aperta na marcação, agora o Guarani sobe as linhas, aperta a série de bola, a torcida gosta, sobe de cabeça, Lucão afasta o perigo, coloca a bola para Bruno José empurrou para Nicolas Careca no pivô, bom lance, tá com confiança, Nicolas Careca jogando bem, devolveu, soltou a bola pelo sistema defensivo, a galera gosta da atitude do Bugre, vem para ataque o Guarani empurrado pelo seu torcedor, grande bola, Lucão encontrou Nicolas Careca, tentou cavar na grande área, deu certo para Bruninho, afasta a marcação, tira dali, recupera o Bugre, sai jogando Leandro Vilela, tenta o desarme, a bola voltou ainda para Eduardo Persson, que limpa o lance pela ponta direita, chega Jamerson, coloca a bola para fora e a galera vem junto, torcida do Guarani tenta incentivar o time, tenta dar um empurro pra ter, quem sabe o Guarani consiga o gol no primeiro tempo, 0-0 por enquanto, tá tudo igual. Você curtindo o futebol CBN, pois não, Dri? O público melhorou muito no Brinco de Ouro, abaixo do tobogã na arquibancada, 70% tomada, o tobogã também com um público interessante, tô gostando de ver a torcida bugrina aqui no Brinco. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Agora a arbitragem vai lá, dá uma bronca no Mário Sérgio. Falou que é a última, ele deu uma enrolada ali para entregar a bola para o Guarani, tá tudo certo, tudo resolvido. Sai jogando o Bugre pelo campo de defesa, Lucão entrega a bola com Castan pelo campo de defesa, capitão do Bugre recolhe, tem Leandro Vilela perto dele, Richard Rios se apresenta assim como Iago Henrique, é para Iago Henrique, dominou, devolveu para Castan, vem carregando a bola para o Guarani, soltou para Bruninho tenta fazer a finta contra o primeiro, bom lance, Bruninho para Iago, para Bruninho levanta a cabeça, Jamerson se movimenta pelo lado esquerdo, prefere toque a Castan para Richard Rios dominou, devolveu, soltou para Lucão carrega a bola, Bruno José pede pelo meio, Lucas Marques pediu livre de marcação, Lucão preferiu passe de segurança para Rios dominou, devolveu para Lucão levantou a cabeça, tentou o passe, um bolão para Lucas Marques, linha de fundo, pintou, jogada do Guarani, linha de fundo, tentava o cruzamento, a bola bate na marcação. E acho que bateu por último no Lucas Marques, hein, Adriano Almeida? Sim, e agora ele deita no gramado com fortes dores por causa da bolada mesmo, na região do estômago. Deu azar, né, o Lucas Marques? Estava cheio de vontade, poderia cruzar ou pelo menos conseguir um escanteio, mas aí no desvio a bola explodiu nele, é só tiro de meta. Tiro de meta, 19 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0. O Guarani que estreou contra o Santo André, perdeu, depois conseguiu uma grande vitória contra o Santos. E o Ituano, por enquanto, 2 jogos, 2 empates, né? Empatou com o São Paulo, o jogo foi bem ruim, tecnicamente falando. E no último jogo, no reencontro com o Moser, empatou com a Lusa. 2 times hoje em busca da vitória. O Guarani tentando embalar no campeonato. Vem Ituano com Eduardo Persson. Tocou para Paulo Vitor escapa da marcação. Iago girou pela ponta direita contra a marcação no primeiro pedalão. Iago entregou para Persson na tabelinha do ex-jogadores do Guarani. Iago ainda ele carrega, perde a bola para Rios dominou, contra-ataque do Bugre. Bruninho na ponta direita, passe errado. Bruno José corre atrás da bola, se esforça, consegue ficar com ela. Bruno José, ele arranca na velocidade, passou, Bruninho pediu, recolheu. Bruno José tentou a inversão na esquerda, um bolão, lá vem Guarani. Bruninho tentou um chapéu, grande lance, invadiu grande área, pintou o gol, afasta a marcação, tira dali. Rapaz, o Bruninho deu um chapéu
espetacular, na sequência acabou cometendo a falta, Adriana Almeida. O mais difícil ele fez, Júlio Nascimento, uma matada no peito, um chapeuzinho lindo, e aí na hora de ajeitar para algum companheiro ou até chutar pro gol, eu confesso que eu não entendi o que ele quis fazer. A bola espirrou e aí acabou cometendo uma falta. Melhor pro goleirão do Itu, Jefferson Paulino, que se prepara para a cobrança. 20 minutos, Guarani ainda não finalizou na partida, mas algo diferente. Bruninho tá participando. Os últimos 2 ataques do Guarani já deu um chapéu, então o lado esquerdo do Guarani começa a funcionar, lado direito aqui com o Bruno José também. Guarani tentando encontrar um espaço pelas laterais. É um caminho, ainda falta muito. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos do primeiro tempo, por enquanto o brinco segue. Guarani 0 para o Bugre. Ituano. Galo também 0. Central da Bola. Rafael Pio. Participações pelo 19991869070. Valeu, Emerson, mandando aqui mensagem pra gente. E também o Júlio César, seu xará, Julião. Boa tarde a todos. Estou torcendo pra mais uma vitória do Bugrão, ligado na CBN. Ele é lá da Vila Palmeiras, aqui em Campinas. Futebol Globo CBN. Agora, Júlio, se o Guarani tá sentindo falta do Giovanni Augusto, o Ituano tá sentindo falta do Gerson Magrão, que foi pro Santo André, e pro Ailon, atacante, que foi pro Novo Horizontino. Então você vê que o sistema ofensivo do Ituano também sofre em termos de criatividade. A única chance que teve foi num erro do Richard Rios, que o Paulo Vitor chegou cara a cara. Só, foi uma finalização. A gente tem uma finalização em 21 minutos de jogo. Esse Gabriel Castro com análise aqui no Futebol CBN Campinas, tudo igual. Guarani e Ituano vão empatando 0-0, lateral marcado para o time do Ituano fazer a cobrança pela ponta direita, vem Yuri. Na movimentação, Eduardo Persson se apresenta, Yuri demora um pouco para a cobrança, agora sim entregando para Eduardo Persson, camisa 8, do Ituano domina, entrega para Yuri na lateral do campo, Persson, devolução, vem com o pé esquerdo, Rios pressiona, ele prefere recuar, entrega para o goleiro Jefferson Paulino, que vai ser jogando com os pés na ponta esquerda, Mário Sérgio pediu, Jefferson Paulino, entregou de graça, contra-ataque agora do Guarani, lateral marcado para o Bugre, Lucas Marques faz a movimentação, devolveu, soltou para Lucão, Lucão dominou, recolheu, devolveu, soltou agora pelo campo de defesa, é para a chegada do Castan, Castan tem Leandro Vilela mais à frente dele, ele prefere dominar, recolheu, levanta a cabeça com paciência, com cautela, o Luciano Castan, ele vem carregando pro ataque, Jamerson Bahia pela ponta esquerda, pede bola, Jamerson Castan segurou, tentou o toque, quase perde. Corrige o Lucão, ajeita para Castan mais uma vez no lado esquerdo do campo de defesa, com paciência o Guarani vai trocando passes, Leandro Vilela dominou, carregou, entregou, soltou para Richard Rios nas costas dele, vai passando o Lucas Marques pedindo no apoio, Marques recebeu, vai pintar levantamento da grande área, ele puxou para o pé esquerdo, Leandro Vilela recebeu, ajeitou, soltou para Richard Rios na ponta, Rios vai cruzar, tentou cruzamento, a bola bate na marcação, vai embora. É escanteio pro Guarani bater. As jogadas de ataque do Guarani têm acontecido com mais frequência pelo lado direito. Foi assim agora de novo com o Richard Rios. Essa bola desviou na marcação do Lucas Siqueira, saiu em escanteio e é o lateral esquerdo, Jamerson, quem dá pinta de quem vai vir para a cobrança. A bola volta para o campo de ataque agora do Guarani. É escanteio marcado para o Bugre. Quem sabe agora é Guarani. O torcedor na expectativa. Quem sabe do primeiro gol do jogo. O Guarani vem para ataque agora na bola parada. Gemerson Bahia, ele quem vem para cobrança autorizado. Levantamento na primeira trave para Nicolas Careca. Movimentou, tentou bater. Trava a marcação, tira dali. A bola volta para Bruno José. Batalhou por ela, afasta, tira a defesa do Ituano. Sempre no Nicolas Careca buscando o jogo. Nicolas Careca é bola nele, tá com confiança. Guarani persiste no ataque, vem o Bugrão mais uma vez tentando jogada pela ponta esquerda do campo ofensivo. Na movimentação, Guarani tenta, bola solta pela ponta, agora com o Lucão. Lucão movimentou, soltou para Leandro Vilela. Leandro Vilela na roda gigante do meio campo, faz a devolução com o Lucão. Lucão na ponta esquerda para Jamerson Bahia. Bruninho pediu, ele tocou para Iago. Iago para Bruninho na linha de fundo, tentava o passe ali, a bola vai sobrando para o time do Ituano que recupera pelo sistema defensivo, vai sair jogando o Galo. A bola solta pelo campo de defesa, Eduardo Persson dominou, devolveu, soltou pelo campo de ataque agora com o Iago pela ponta direita. Iago vem na movimentação de bola, ele trabalha com Carlão. Carlão dominou pelo campo de defesa, rompe a linha que divide o gramado, vai embora. Carlão tocou na ponta esquerda para Mário Sérgio, pro time lituano. Mário Sérgio faz a devolução, é com Carlão. Carlão solta a bola no comando para Lucas Siqueira, armando jogada agora pro time lituano pela ponta com o jogador Frazan. Frazan dominou, devolveu, soltou na defesa agora para a chegada do Iago. Iago na movimentação pela ponta direita do campo ofensivo, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem, mas do seguir, a bola
bola volta para o Guarani. Volta para Richard Rios, tenta a série jogando. Richard Rios foi atropelado, mas deu certo. A bola voltou para o Iago. Iago divide a bola na metade do campo. A bola fica para o Guarani. E o jogador do Ituano de Saba vai ser atendido agora pelo departamento médico. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere, meu CBN. 25 minutos do primeiro tempo do Brinco de Ouro segue. Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. Um pouco mais cedo pela Série A2 do Campeonato Paulista, deu Macaca jogando lá em Piracicaba, 2-1 para Ponte. Ainda neste sábado tem Oeste, Rio Claro, Linense, Lemense, Velo Clube e Noroeste de Bauru, além de Novo Horizontino e Comercial. É o Futebol CBN no rádio pra você. A informação, Adriano Almeida. Não foi muito difícil de contar, não. São 65 torcedores na área visitante aqui destinada à torcida do Ituano. 65. Só que chama atenção o barulho que eles fazem, viu? Não param de cantar um momento, inclusive com alguns instrumentos musicais até pulando e cantando muito, apoiando o time de Itu. Você quer tentar contar os bugrinos ou melhor esperar o bordeiro? Ah, não, né? Aí vamos deixar pro bordeiro. Vem Guarani com Richard Rios. Domina, escapa na marcação do primeiro. Recebe a falta. Arbitragem da sequência no lance e agora vai pedir para parar o jogo Guarani. Porque de fato, né, Dri? Pegaram ali a canela do Richard Rios, né? É, o Paulo Vitor, que agora também pede desculpas, sabendo que pegou forte ali o tornozelo do volante do Guarani, camisa 18, caído. O árbitro conversa com ele perguntando se vai precisar de um atendimento mais especializado, a maca entrar no gramado. Provavelmente é o que vai acontecer daqui a pouquinho, Júlio. Futebol CBN, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. O jogo ainda parado será reiniciado neste momento. São 27 minutos do primeiro tempo. E nada ainda da chance perigosa do Guarani, Gabi Castro. E a estratégia do Ituano vai dando certo, né? O Ituano, ele fica com seus 10 homens de linha no campo de defesa, deixando os zagueiros do Guarani armarem para tentar sair no contra-ataque. Só que o Ituano, ele tá tão recuado que ele demora para sair no contra-ataque. Então ele também não consegue chegar com perigo ao gol do Kozlinski, porque como os 10 jogadores de linha estão na defensiva e às vezes até próximo da área, até puxar esse contra-ataque, correr todo o campo, já dá tempo do Guarani também se restabelecer. E o Ituano também erra muitos passes. Então o Ituano tem pouca posse de bola, por volta de 30%, mas também não consegue acertar esse passe, porque não tem esse meia com qualidade. Quem tenta fazer isso é o Eduardo Persson, e a gente acabou de ver, refletindo isso, erro de passe do Persson. Cartão amarelo. Primeiro amarelo do jogo pro estreante da tarde, camisa 20, Iago do Guarani. Iago amarelado. Primeiro cartão do jogo é para o Guarani. Lance que acabou cometendo falta ali o jogador do Bugre. E a bola volta para o Guarani. Lucão domina, vem carregando para o campo de ataque. Tem aberto pela direita Lucas Marques. Lucas Marques tenta o domínio de bola. Ele faz a abertura, volta para o sistema defensivo com Leandro Vilela. Perigosamente para Kozlinski. PV vai apertar Paulo Vitor. Kozlinski afasta mal, voltou para Iago. Contra-ataque do Ituano, 4 contra 4. Iago mandou para o gol. Para fora! Kozlinski sai jogando mal, Iago recupera, busca o canto, a bola vai pra fora, Adriano Almeida. E agora se desculpa com os seus companheiros, o Maurício Kozlinski, que realmente saiu muito mal nessa reposição de bola. A bola ficou com o Iago, ex-Guarani, ele tentou um chutinho colocado. Olha, se ela vai um pouquinho mais pro canto ali, ela não ia dar chances pro goleiro Maurício Kozlinski, não. O Ituano com as 2 únicas chances nesse primeiro tempo até agora. E oriundas de 2 erros do sistema defensivo do Guarani. Primeiro com o Richard Rios e agora com o Kozlinski. Então o Ituano claramente está jogando no erro do Guarani. E vem Guarani pro campo de ataque. Leandro Vilela dominou, entregou na ponta esquerda. Bonito lance para a chegada do Bruninho. Pedalou, Bruninho puxou, linha de fundo, mais uma finta. Tentava o cruzamento, a bola bate na marcação. Leandro Vilela briga por ela, deu certo, ganhou no pé de ferro. Leandro Vilela entrega a bola na ponta direita. É para Bruno José, posição legal do Bruno José. Ele domina, entrega para Richard, para Lucas Marques. Lucas Marques, devolução para Bruno José pela ponta direita. Lucas Marques passou, pediu. Richard também. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Bruninho aparece.
aparecendo o Guarani pela primeira vez com perigo. Funcionou agora o ataque, é tiro de meta, Adriana Almeida. Primeira chance de gol do Guarani em todo o primeiro tempo, suficiente para levantar a torcida da arquibancada. Um cruzamento do Bruno José de novo, pelo lado direito. O Bruninho é baixinho, mas subiu alto, fez aquele cabeceio pro chão, tentando enganar o goleiro do Ituano, mas a bola subiu demais. Tiro de meta já cobrado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos do primeiro tempo do Brinco de Ouro, o Campeonato Paulista segue. Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. E muita gente participando com a gente através do YouTube também da CBN Campinas. O Luciano tá dizendo hoje o Ituano vai ganhar mais uma em cima deles. E o Fernando Ferreira, aliás, primeiro, o canal do Félix, tá dizendo, vamos, Bugrão, rumo à segunda vitória. E o Fernando Ferreira pergunta pra Adri Almeida, cadê o Giovanni Augusto e o Diogo Matheus? Futebol Globo CBN. Giovanni Augusto foi preservado do jogo de hoje, não está sequer no banco de reservas. E o Diogo Matheus foi por opção, promoveu a estreia do Lucas Marques, Diogo Matheus no banco. É isso, as informações com o Adriano Almeida no gramado do Brinco de Ouro, onde o Guarani vai empatando 0-0. Jamerson Bahia aplica um chapelaço para cima da marcação, vem Guarani empolgado, agora o Bugre, Jamerson dominou, entregou para Bruninho, habilidoso Bruninho, balança para cima da marcação do primeiro, solta a bola no comando para Iago, Iago foi desarmado pelo Persson domina, entrega a bola com o Paulo Vitor faz o pivô, afasta a marcação do Guarani, mas tem jogador do Bugre caído ali, hein? É o Iago agora coloca a mão na lombar ali, sentindo muitas dores nas costas. E por isso o jogo parado, a arbitragem vai verificar aí o que há com o camisa 20 do Bugre. Agora, Júlio, na coletiva o técnico Mozart deve explicar essa alteração na lateral direita. Acredito que o Diogo Matheus deva ter alguma questão física, porque ele traz mais qualidade do que o Lucas Marques. Claro que está fazendo a estreia com a camisa do Guarani, mas o Diogo Matheus traz essa qualidade, principalmente ofensivamente, porque o Ituano ataca pouco aqui pelo lado esquerdo, então ele não está tendo tanto trabalho defensivamente ali com o Gabriel Barros, mas chega pouco ao ataque. O Diogo Matheus dá uma qualidade melhor nessa questão de cruzamento, já errou o cruzamento o Lucas Marques. O Diogo Matheus tem um entrosamento melhor com o Bruno José, com o Richard Rios, que foi o ponto alto deste duelo contra o Santos. Então seria interessante ter o Diogo Matheus nessa lateral direita. Hoje ele optou pelo Lucas Marques, acredito, por uma questão física. Exatamente, né? O Diogo Matheus em 2022, né, Dri, ele teve uma série de lesões musculares, né? Desfalcou o Guarani por muito tempo, então certamente o técnico Mozart deve falar sobre isso na coletiva, né? E lembrando que a gente está num começo de temporada, um início que sempre é muito intenso, né? O Paulistão com 2, às vezes até 3 jogos no período de uma semana. Então esses jogadores aí que precisam de um cuidado especial realmente tem que ser preservados para não ter uma lesão mais séria depois ao longo da temporada. Aliás, terça-feira tem Guarani e Corinthians, hein? Lá em Itaquera. E como curiosidade, o Ituano tem o Palmeiras na quarta-feira. Esse é o Campeonato Paulista, o estadual mais disputado. A bola volta para Jefferson Paulino, goleiro do Ituano, ex-bugrino. Levantamento para o campo de ataque, Jefferson Paulino levantou, sobe de cabeça, Lucas Marques tenta passar para o Guarani. Ele afasta a mão, a bola volta para Gabriel Barros, na sequência, Lucão vem na cobertura, coloca a bola para fora, lateral marcado para o Ituano. Mário Sérgio vem na movimentação e agora desaba mais uma vez ali o Iago. Não vai dar para ele, hein? Tem jogador do Guarani ali no aquecimento. O Iago está realmente sentindo muitas dores, né, Adriana? Realmente. Agora, de novo, a sinalização para o departamento médico e a maca entrarem no gramado do Brinco para socorrerem o Iago. Guarani tem um jogador no aquecimento, eu tô do outro lado do campo aqui, já até tirou o colete. Queria pedir ajuda para vocês para ver se conseguem ver a numeração de quem deve entrar. Acredito que seja Bruno Michel, viu? Não, pelo tamanho ali é Bruno Michel ou Neilton. Neilton, a expectativa é 20, 15 minutos. Não entraria agora, acredito eu. Então acho que de longe aqui também deve ser Bruno Michel. Já a gente confirma a possível alteração do Guarani. O Iago Henrique está sentindo bastante. O que mexeria muito taticamente na equipe, porque ficaria com 4 atacantes, né? Porque você mantém Bruno José, que joga pela direita, o Bruninho joga pela esquerda e o Nicolas Careca centralizado.
Sendo o Bruno Michel, você fica com 4 atacantes e aí a gente vê quem ele vai jogar como meia, porque Bruno ele deve estar sentindo falta do Giovanni Augusto. Então, ou o Bruno Michel ou o Bruninho provavelmente joga centralizado e continua com as pontas. Provavelmente acho que é isso. O Bruninho mais centralizado e o Bruno Michel caindo pela esquerda. Alteração no Guarani. Foi embora o camisa 20, Iago, para a entrada do 19, Bruno Michel. Bruno Michel, camisa 19, está no jogo. Muito bem, então a primeira alteração no jogo, forçada aí a alteração do Guarani, Bruno Michel em campo. Foi embora Iago Henrique. E vem Guarani por ataque, perde a bola ali, sai jogando o time lituano com Jefferson Paulino rifa a bola para o campo de ataque. Vem agora a bola apenas acompanhando ali o Jamerson Bahia na lateral do campo, é lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro. Vamos chegando a 36 minutos do primeiro tempo no Brinco. Guarani! Enquanto Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. E lá em Diadema, o São Bento empatou o jogo contra o Água Santa. Agora Água Santa 1, São Bento também 1. Gol do Bentão marcado pelo Marcondes. Intervalo de jogo no Canindé. A Portuguesa, aliás, agora voltando, né? Começa o segundo tempo lá no Canindé, a Portuguesa vai vencendo o Bragantino por 2-0. Mande o seu áudio para 991869070, é o WhatsApp da CBN Campinas. Futebol do CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo. O Guarani pro campo de defesa, sai jogando Jamerson Bahia de maneira equivocada. Yuri recuperou, tentou cruzamentos. Vem Lucão por baixo. Ele faz o corte, o Lucão, a bola volta ainda pro time lituano pelo campo de ataque. Sai jogando com Mário Sérgio pela ponta esquerda. Rafael Pereira consegue o passe. Mário Sérgio dominou, recolheu contra a marcação do primeiro. Bruno José apertou e consegue o passe para Gabriel Barros. Gabriel Barros recua com o zagueiro Carlão. Carlão entrega pro camisa 10 lituano. É o Lucas Siqueira armando a jogada com Carlão. Zagueiro experiente, tem Frazé aberto pela ponta direita. Yuri também. Frazé domina, vem carregando pro time lituano, vai embora pro campo de ataque, ele tenta o passe por dentro, faz a abertura para Paulo Vitor, para Eduardo Persson, bolão, Eduardo Persson entregou, soltou para Iago, do outro lado passou Mário Sérgio, Iago pedalou, soltou, devolução para Eduardo Persson, invadiu grande, era Pilton, o gol, espalma Kozlinski! Aos trancos e barrancos, Eduardo Persson invadiu a grande área, a bola bateu na marcação, voltou na coxa de Eduardo Persson, quase encobre o goleiro do Guarani, que faz grande defesa, Adriano Almeida. Que jogada impressionante, que mostrou uma falta de entrosamento do setor defensivo do Guarani. Aí o Eduardo Persson, que conhece muito bem ali os seus adversários, foi avançando. Na hora que chutou, essa bola bateu no Lucas Marques, voltou no Persson, quase encobriu o Kozlinski, que num pulinho com a ponta dos dedos colocou para escanteio, Mário Sérgio se prepara. Mário Sérgio vem para cobrança de escanteio pro time do Guarani pela ponta esquerda, autorizado, vem com a canhota, vem pro campo ofensivo Galo. Mário Sérgio, levantamento na segunda trave, sobe de cabeça a defesa do Guarani, tira. Persson recuou, devolveu ainda com Iago, invadiu grande área na ponta direita, vai tentar o cruzamento. Iago Silva puxou, bateu para fora, linha de fundo, a bola vai embora. Olha o Iago aí, balançando contra a marcação e finalizando para fora, Adriano Almeida. Essa bola deu uma balançada bonita na rede ali pelo lado esquerdo do Kozlinski, mas o goleirão do Bugre estava bem ali na cobertura e não deixou um perigo maior. O Ituano vai gostando nessa reta final de primeiro tempo, hein, Júlio? Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Ituano gosta do jogo porque o meio-campo do Guarani é ainda mais aberto, né? Com a saída do Iago Henrique, você tem apenas o Leandro Vilela e o Richard Rios, porque o Bruninho tem a característica ofensiva, joga meia perto ali do Nicolas Careca, e aí fica o Bruno José na linha pela direita, Bruno Michel na linha pela esquerda. Um Guarani muito ofensivo, mas deixa espaço para esse contragolpe. E vem Richard Rios, ele prefere o toque por dentro para Bruno José dominou, tocou para Leandro Vilela faz a abertura de bola para Richard Rios, é para Lucas Marques, para Richard Rios, para Lucas Marques, ficou pedindo a falta, a arbitragem não deu. Tanto o Bruninho quanto o Lucas Marques ficaram pedindo a falta aí, Adriano Almeida, mas a arbitragem não entendeu assim. Eu achei que foram seguros, sim, pelo setor defensivo do Ituano. Agora um detalhe, Júlio, o Guarani insiste muito nesse lado direito
E lá pela esquerda, por exemplo, o Bruno Michel livrinho, soltinho. E tem o Jamerson para dialogar com ele, né? Precisaria alternar um pouco mais os lados. E vem Ituano pro campo de ataque, a bola solta com Yuri. Yuri devolveu pra Frazan. Frazan levanta a cabeça, Lucas Sequeira pede, ele prefere o toque curto. É pra Cailão na canhota. Cailão, o jogador do Guarani, prefere o passe pra Mário Sérgio, deu certo. Mário Sérgio dominou, invadiu grande área, cruzou pra trás, passa pelo Paulo Vitor. Impressionante, é fazendo o gol, o time do Ituano, grande jogada do Mário Sérgio. Passa com muito perigo, é muito perigoso Ituano no primeiro tempo, Adriano Almeida. Se o Paulo Vitor consegue um cabeceio, dificilmente Kozlinski conseguiria defender, imagino eu, porque foi um cruzamento forte, sem certeiro, essa bola ia com toda a força para as redes ali, o Ituano vai crescendo e o Guarani se segura nessa reta final da primeira etapa. Se tivesse um pouquinho mais de qualidade, já estava 2-0 para o Ituano, viu? Se a gente for analisar o Ituano na sua característica, na sua estratégia, foi melhor do que o Guarani no primeiro tempo. Mesmo o Guarani com mais posse de bola, mas os lances de perigo foram do Ituano. Guarani tentando reagir no jogo, precisa ser mais agressivo. O Bugre está informando aqui o Futebol CBN no rádio. Bola solta para Richard Rios. Rios impaciente, agora mais uma discussão com o Lucas Marques, hein? Lucas Marques já discutiu com o Vilela, com o Richard Rios. Bruno José domina na ponta, vai embora pro campo de ataque, tenta fazer a finta. Bruno José, aos trancos e barrancos, afasta Mário Sérgio no carrinho por baixo, ele faz o corte. É lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança. Bruno José tem pressa, faz a movimentação, toca a bola com o Richard Rios. Richard Rios dominou, devolução, vem com Bruno José. Bruno José dominou, para, pensa, entrega a bola com o Bruninho. Bruninho deixou a bola passar. A bola volta agora com o Leandro Vilela e faz a falta. Leandro Vilela mata o contra-ataque. Na sequência, o Ituano tentou sair jogando rápido, a bola bateu no calcanhar do árbitro. Foi agora defensor do Guarani, aí ele está pedindo para voltar o lance, colaborou ali o Marcelo Delgado com a defesa do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Volta no Futebol CBN. 42 minutos do primeiro tempo, 42 jogados no Brinco de Ouro, segue. Guarani 0. Ituano Também 0. Central da Bola. YouTube da CBN Campinas, o Marlon tá dizendo jogo difícil. Jorge Silva, meu amigo, quase que o Guarani leva um gol. E o Marcelo Silva tá dizendo grande Pio. Olha, bela narração de Júlio Nascimento, excelentes comentários de Gabi Castro e excelente reportagem de Adriano Almeida. Valeu, Marcelão. Copa Alagoas, o Muricy sai na frente com gol de Robertinho. Tá vencendo o Sion por 1-0. Como é que fase do Sion? Futebol do CBN. Um abraço ao Marcelo Silva. E vem pro ataque o Guarani, contra-ataque, Bruno José, não viu o Bruninho passando, Bruno José carregou, agora sim tocou para Bruninho na ponta direita, passou, Bruno Michel pediu, tentativa do cruzamento, afasta a marcação, a bola tá viva na grande área, Bruno José carregou, é pra Bruninho, Bruninho deixa passar, Bruno José não consegue o domínio, vem Mário Sérgio na cobertura pro time lituano e recupera. E qual que é o balanço desse primeiro tempo, hein, Gabriel Castro? Guarani 0, Ituano também 0. É a imagem do Bruno José levantando os braços aos céus agora, porque tá correndo uma barbaridade, mas tem problema de criatividade o Guarani, tá sentindo muito falta do Giovanni Augusto, sente falta do Diogo Matheus aqui pela lateral direita e com as alterações agora deixa muito espaço, então o Ituano começa a gostar do jogo, já teve 3 oportunidades, 2 através de erros do sistema defensivo do Guarani, uma do Richard Rios e uma do Kozlinski, e a outra foi uma jogada muito bem trabalhada, que por pouco não saiu o gol do Eduardo Persson. Então, dentro da estratégia, o Ituano foi melhor do que o Guarani, porque deixou essa posse de bola com o Guarani, mas foi uma posse de bola inútil, porque foi uma posse de bola que ficou com os zagueiros do Guarani, o Castan virando o jogo pro Lucão tentando virar o jogo para algum lateral, ou o Leandro Vilela, só que daí tem o problema da qualidade do passe. E quando o Ituano pegou essa bola, a partir dos 30 minutos, foi com mais perigo, porque saiu o Iago Henrique, ele colocou o Bruno Michel, deixou mais espaço no meio-campo e o Ituano consegue aproveitar. Então o técnico Mozart precisa compactar melhor essa equipe. O Guarani tem problema de criatividade. Eu recuaria ainda mais o Richard Rios para ele fazer essa transição de bola, porque senão o Bruno José vai ficar cansado, como ele demonstrou no lance agora. A bola não chega para o Nicolas Careca, que não fez nenhuma finalização, e o Bruno Michel vai ficar isolado na esquerda. O Guarani precisa compactar melhor e ter mais criatividade para o segundo tempo, se bem que ainda tem alguns segundos, alguns minutinhos nesta primeira etapa. Cartão.
Cartão amarelo. Cartão amarelo pro atacante Gabriel Barros, do Ituano, mais um amarelado no jogo por uma falta em Leandro Vilela. O jogo ficou aí mais de 1 minuto paralisado para atendimento ao volante do Bugre. Vamos ver quantos minutos teremos de acréscimos. Tô curioso também para ver quanto tempo aí o árbitro vai dar. E foi lá pro VAR, hein? Não sei não se não era lance para expulsão, viu? Se ele vai rever, porque o Gabriel Barros levanta os braços, reclama muito. Desde que tomou o cartão, tá argumentando com o juiz e agora o árbitro no VAR. É isso, um abraço pro Wendel Coral, tá ouvindo o futebol da CBN Campinas. Jornalista acompanhando aqui a jornada do Bugre hoje contra o time lituano, por enquanto 0-0 e com VAR. Não sei se o Rafael Pio tem ali o auxílio da televisão para, de repente, decifrar o que eles estão analisando neste momento. Mas muita expectativa aqui, possivelmente é lance de cartão vermelho, né? Provavelmente o VAR chamou ali para analisar se cartão vermelho ao invés de cartão amarelo para o Gabriel Barros. Muita expectativa. E aí é interessante, né, Gabriel Castro, como o estádio fica em silêncio. Porque todo mundo vai gerando uma grande expectativa. O que será que o árbitro tá vendo? O que será que tá acontecendo? Oi, Pio. A transmissão não mostra, inclusive, o replay do lance, até pra gente saber exatamente o que o árbitro tá analisando. O certo é que ele... Sabe quando tá muito sol e a imagem tá ruim, o cara faz aquela casinha pra poder ver? Expulsou o jogador do Ituano. Gabriel Barros está expulso, Adriano Almeida. Anulou o amarelo e aplicou o vermelho para o 11, Gabriel Barros, que agora já se encaminha para o vestiário visitante aqui do Brinco. Eu confesso que o lance estava longe de mim, eu queria a ajuda do Pio aí, se puder, para o replay, para ver se a expulsão foi bem aplicada. E o mais interessante de toda a história é que a transmissão não mostra o replay do lance, né? Então ficaram ali com a imagem em cima do árbitro, mostraram ali o árbitro cancelando o cartão amarelo, mostrando o vermelho para o Gabriel Barros, mas em nenhum momento, agora sim eles estão reprisando o lance. Olha, eu acho que o amarelo estava de ótimo tamanho, não vi nada demais, não. Ele tá dando uma agressão, como se o Gabriel tivesse dado uma cotovelada. Mas pra mim, lance no máximo para amarelo. Mais 4. Vamos até 49 minutos, vem Guarani pro ataque, Guarani com um jogador a mais. Leandro Vilela, lançamento para Lucas Marques, linha de fundo, afasta a marcação, tira dali. Não quis saber de brincadeira não, Paulo Vitor estava lá na defesa ajudando agora o time do Ituano, escanteio pro Guarani, Adriano Almeida. O Ituano agora se assusta, né? Um homem a menos, reta final, acréscimos do primeiro tempo, escanteio pro Bugre, Bruninho se prepara pra bola. E agora vem pro ataque o time do Guarani no escanteio, Bruninho autorizado, levantamento na segunda trave, é pra Richard Rios, invadiu grande área, Richard Rios tentou jogar na ensaiada, ainda ele dominou com o pé direito, Bruno José pediu levantamento pra Nicolas Careca, ajeitou na boca do gol, pra Vilela, furou, Leandro Vilela furou, Guarani persiste no ataque, Bruno Michel, ainda ele domina pela ponta esquerda, Bruno Michel foi, pego ali, vai pro solo, pede a falta, a arbitragem manda seguir, agora sim deu falta, mas deu falta do Bruno Michel, né, Adriana? Sim, falta do Bruno Michel, a torcida vai à loucura com aquela furada do Leandro Vilela, porque era um lance bom pro Guarani. E agora o torcedor aqui na expectativa, porque teremos ainda pelo menos mais 1 ou 2 minutos desse primeiro tempo. Não pode, né? Agora 2 erros. O primeiro do Nicolas Careca é centroavante, né? Ele não recebeu bola o primeiro tempo inteiro. Domina no peito e bate, dá de cabeça no gol. Ele preferiu tocar pro Leandro Vilela, que depois chutou todo torto, uma furada. Lance desperdiçado, o Guarani sairia muito no lucro com esse 1-0, porque daí ele teria um homem a mais, 1-0 no marcador, e o técnico Mozart poderia armar um esquema completamente diferente para o segundo tempo, trazer o Ituano para abrir espaço. Agora segue 0-0. A informação central da bola. Campeonato Mato Grossense, gol de ídolo de Gabi Castro, Jonathan Cafu aos 9 do primeiro tempo, Cuiabá 1, misto 0. É atacante, né? Foi bem pro Campinas. E agora o jogo tá parado, vai acabar o primeiro tempo. O árbitro aponta o centro do campo. Segue as DRs ali de Lucas Marques, Richard Rios e Bruno José. Termina o primeiro tempo no Brinco, Guarani 0. Ituano também 0. Vem aí, central da bola. Central da bola.
Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 4h51, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Ituano vão empatando por 0-0. Teve expulsão, teve boa jogada, teve furada de Leandro Vilela, mas por enquanto nada de Júlio Nascimento gritar na casinha. Jogadores deixando o gramado. A gente sabe que o repórter não pode entrevistar nem na saída do primeiro, nem na saída do segundo tempo, pelo belo protocolo, né, da Federação Paulista, que detém aí os direitos agora, inclusive, da transmissão, né? Não só da partida, mas também da transmissão. De qualquer forma, o que dá pra captar aí no semblante dos jogadores na saída do gramado, hein, Adriana Almeida? Eles muito cansados e conversando bastante, Pio, para tentar ajustar detalhes aí, né? Faltou um pouco de entrosamento para esse ataque alviverde. E agora, para o segundo tempo, fica aí a grande expectativa da estreia do Neilton, né? O Neilton que já está há algum tempo aqui no Brinco de Ouro. Rodri, oi. Só pegar um Eduardo Persson, quem tá falando. Vamos ouvir. À vontade. E tem que fazer nosso trabalho, continuar na mesma pegada aí para no segundo tempo continuar e, se Deus quiser, sair com o ponto positivo. Tá, o Eduardo Persson já passou o volante do Ituano, falou rapidinho, manter essa pegada, ele que passou, que saiu do Guarani e foi pro Ituano. Vamos ver se alguém do Bugre também vai falar com o pessoal da TV. Bruno José, vamos ouvir o atacante bugrino. É um jogo muito difícil, né? A gente tá tentando fazer nossas jogadas, estamos tentando criar pelos lados, para que podemos abrir o placar, né? Foi um jogo muito duro no primeiro tempo. Agora com um a mais vamos seguir trabalhando, buscando e assim para abrir o placar. Aí o Bruno José também conversando com o pessoal do Premiere, a gente vai pegando carona. Complete, Dri. Eu dizia do Neilton, né, dessa expectativa, o jogador de 28 anos, principal contratação aí para o início dessa temporada. O Neilton foi apresentado anteontem aqui no Brinco de Ouro e disse que não está ainda, né, com 100% de condições físicas, até por isso pode ser aproveitado aí por alguns minutos do segundo tempo. Mas quem foi para o aquecimento um pouquinho antes da primeira etapa terminar foram os reservas do Ituano. Todos os jogadores reservas do Ituano no aquecimento. Vamos ver aí quais serão as novidades para a etapa final desse jogo. Rafael Pio. Adriana Almeida trazendo as reportagens desse primeiro tempo de até aqui. Ituano e Guarani, Guarani e Ituano 0-0. Pela Série A3 do Campeonato Paulista, bola rolando também. O Desportivo Brasil vai empatando com o Capivariano, da nossa querida Capivari, aqui na nossa região, por 0-0. O Grêmio Prudente vai vencendo o Votuporanguense pelo placar de 2-0. Gabi Castro, para o seu destaque do que virá daqui a pouco no comentário, queria saber se você concorda com o Bruno José. Precisa abrir um pouco mais, jogar um pouco mais e melhor pelos lados para o Guarani chegar ao gol, Gabi. Concordo, Pio, porque na maior parte do tempo o Bugre ele ficou com a posse de bola, mas não soube o que fazer com ela, né? Jogadas previsíveis, armadas por zagueiros e volantes. Só que pro segundo tempo o Guarani vai ter um homem a mais, vai precisar rodar mais essa bola, vai precisar encontrar espaço. Se o Ituano já estava fechadinho no primeiro tempo, você vai ver no segundo tempo, Pio. Aí o destaque do Gabi Castro desta primeira etapa. Continue mandando a sua participação, tanto no YouTube da CBN Campinas, quanto no nosso WhatsApp, no 19 991869070. O Jorge Silva tá perguntando, será que o Ituano faz gol? Aí o Cristiano Salviano tá dizendo ali, bora tomar um Gatorade porque tá feio o negócio, hein? E aí ele completa, a Adriana Almeida falava do Neilton, o Cristiano Salviani completa. Menino Ney da Deep Web deve estar com os pés em chamas para entrar. Rápido intervalo, a gente já volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne.
Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Guarani e Ituano. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro. Por enquanto, Guarani e Ituano vão empatando por 0-0. Pela manhã, nós acompanhamos a vitória da Ponte Preta diante da equipe do 15 de Piracicaba pelo placar de 2-1. Macaca saiu na frente, depois o 15 empatou na sequência, né? O 15 chegou a 2 minutos depois ao empate no segundo tempo. A Macaca com a vitória. Gé e Dudu Atamoto marcaram os 2 gols da Ponte. Além de Guarani e Ituano pela terceira rodada do Paulistão, nós já tivemos, né? O Água Santa vem empatando com o São Bento pelo placar de 1-1 e lá no Canindé, a bola rolando, o Portuguesa vai vencendo o Bragantino por 2-0. Teremos ainda neste sábado, logo na sequência de Guarani e Ituano, aqui na CBN Campinas, Inter de Limeira e Corinthians. Amanhã, domingão, mais 4 jogos. No ABC tem São Bernardo e Santos. Em Ribeirão tem Botafogo contra o Mirassol. E em Araraquara, Ferroviária e Santo André. E às 4 da tarde, lá no Allianz Parque, com a narração do nosso Oscar Ulisses, tem Palmeiras e São Paulo. É o clássico paulista desta terceira rodada. E agora, o Gabi Castro vai votar para quem, na opinião dele, foi o craque da primeira etapa. O craque do jogo. Gabi, tá um pouco mais difícil hoje do que no meio de semana? Ah, não é uma tarefa fácil hoje não, viu, Rafael Pio? Eu tava pensando nisso agora. Eu não vou dar pro Guarani não, viu? Porque eu não gostei da primeira etapa do Bugre. O melhor foi o Luciano Castan, capitão da equipe, porque foi bem defensivamente, não errou muito passe e hoje ele foi praticamente um armador, foi um dos jogadores do Guarani que mais pegou na bola, então ele foi bem defensivamente, chegou a fazer lançamento, chegou a armar, mas o Ituano atacou muito pouco, né? Atacou mais a partir dos 30 minutos. Então, como a estratégia do Ituano deu certo e no final das contas o Ituano teve mais oportunidades de marcar do que o Guarani, então o craque do primeiro tempo eu vou dar para um jogador do Ituano. Ele não começou tão bem, ele começou errando bastante, mas ele foi crescendo na partida. E para mim o craque do primeiro tempo foi o Eduardo Persson. Por quê? Eu vou dar para um homem de meio campo do Ituano, porque a partir de um certo momento o Guarani não conseguia mais armar, porque o meio campo do Ituano estava muito bem postado, com o Lucas Siqueira, mas também com o Eduardo Persson, então defensivamente ele teve um papel muito importante, e ele começou a acertar passe, ele começou a armar um jogo, e o lado direito do Ituano começou a funcionar, graças ao Eduardo Persson, que começou a lançar principalmente o Iates, foi bem no ataque, congestionou ali o meio campo, não deu liberdade, por isso que o Eduardo Persson fica como craque deste primeiro tempo. Eduardo Persson, por enquanto tá funcionando um pouquinho a lei do ex, não em termos de gols, mas pelo menos no voto do Gabi Castro pro craque do jogo. 991869070 é o nosso WhatsApp, tem áudio chegando pra gente, vamos ouvir. Boa tarde, Rafael Pio. Tarde. Tô ouvindo o Bugrão, comentário do Gabriel Castro.
Narração de Júlio Nascimento, Bugrão 2-1, só alegria. Um Boa. abração pra vocês e bom trabalho. Marcelo Jardim Marisa. Ô, meu amigo, um abraço pra você também, pra todo mundo aí do Jardim Marisa. Faça como o Marcelo, mande aqui também o seu áudio. Daqui a pouco o Gabi Castro vai analisar o que foi essa primeira etapa de até aqui. Guarani e Ituano 0-0 e, claro, projetar o segundo tempo. Será que, na opinião dele, o Bugre vence o jogo? A gente já volta. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Ituano. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Guarani e Ituano vão empatando por 0-0. Bola rolando pelos estaduais em todo o Brasil. Lá no Carioca, o Flamengo vai vencendo Nova Iguaçu por 2-0. Gols de Pedro e Fabrício Bruno. Lá no Gauchão, Caxias e Grêmio vão empatando por 1-1. Quem marcou o gol do Grêmio não foi Luizito Soares, e sim o Bitelo. Peninha marcou para a equipe do Caxias. Lá no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro vai vencendo a Caldense por 1-0. Gol de Hulk aos 25 minutos da primeira etapa. No Paranaense, tá dando Atlético contra o Maringá. O gol do Kelvin, marcado para a equipe do Atlético Paranaense. Lá no Catarinense, Marcílio Dias e Avaí vão empatando por 0-0. E o Joinville acabou de marcar, hein? Com o Robertson, o primeiro gol contra o Figueirense. O jogo lá em Florianópolis, 1-0 para o Joinville diante do Figueira. E para finalizar, lá no Goianão, o Goiânia vai vencendo o Aparecidense por 1-0. E agora o Gabi Castro vai analisar o primeiro tempo de até aqui. Guarani e Ituano 0-0. O comentário do jogo. Gabi, primeira questão antes de você seguir aí com o seu comentário e, claro, já projetando também a segunda etapa. Guarani joga abaixo do que jogou contra o Santos no meio de semana, Gabi? Mas muito abaixo do Santos. Até a forma como se porta em campo está sendo diferente, porque quanto o Santos fez marcação-pressão e hoje em nenhum momento conseguiu pegar essa saída de bola do Ituano. Ele ficou com a posse de bola, ele ficou no campo de ataque do Ituano, mas ele não conseguiu pegar essa saída de bola, forçar um erro da equipe de Itu. Já a Adriana Almeida vai confirmar, nós vamos ter 2 alterações na equipe bugrina, e uma delas é o Gênison. Então, novamente, nós vamos ter Gênison e Nicolas Careca jogando junto. E o problema do primeiro tempo do Guarani foi na parte de criatividade. Então, tudo bem você reforçar o seu ataque, você colocar mais um atacante. Ele tira o Bruno José, né? Eu já tô vendo aqui. Então, foi muito bem contra o Santos. Não sei se sentiu alguma coisa, mas ele tira o Bruno José e ele faz uma troca também. Aí é um lateral por outro. Tudo bem, depois a Adriana confirma pra gente, mas é o retorno do Diogo Matheus. Então ele vai jogar com o Nicolas Careca, ele vai jogar com o Gênison. Quero ver quem vai armar essa equipe. Provavelmente deve jogar
É o Bruninho agora por uma ponta e o Bruno Michel para outra. Curioso para ver esse meio campo do Bugre, viu, Pio? Tá aí o comentário do Gabi Castro, de volta para todo o segundo tempo lá no Brinco de Ouro. Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Este Rafael Pio comandando o central da bola aqui no futebol CBN Campinas. Daqui a pouco as alterações no Guarani. Vai começar o segundo tempo, o Guarani jogando o segundo tempo com um a mais, depois da expulsão de Gabriel Barros. Expulso na reta final, depois da revisão no VAR do árbitro Matheus Delgado. E agora sim, teremos o início do segundo tempo. Apita o árbitro, a bola está rolando no brinco. Guarani e Ituano. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que tem jogo. Bola rolando no segundo tempo. Guarani Ituano 0-0. Bugre jogando com um a mais neste segundo tempo, porque Gabriel Barros foi expulso e vem para ataque. O Guarani, bola solta com Jamerson Bahia. Jamerson Bahia movimentando, entregando, soltando para Bruninho. Bruninho dominou, recolheu, devolve a bola pelo sistema defensivo. E tivemos alteração na equipe do Guarani, Adriano Almeida. Duas agora no intervalo. Foi embora o camisa 2, Lucas Marques, para a entrada do 13, Diogo Matheus. Quem também saiu foi o 17, Bruno José, para a entrada do 9, Gênison. Lembrando que no primeiro tempo o Guarani já tinha feito uma alteração, tinha saído o 20, Iago, para a entrada do 19, Bruno Michel. E vem para o campo de ataque a equipe do Ituano, bola solta pela ponta esquerda com Paulo Vitor, arranca na velocidade contra a marcação do Richard Rios, afasta a marcação, tira dali apenas, acompanha o jogador do Guarani, recupera, sai jogando pelo campo de defesa, Bruno Michel. O Bruno Michel faz o domínio de bola, solta a bola com Leandro Vilela de primeira, acionando jogada com Bruninho na metade do campo, passa Jamerson Bahia pela ponta esquerda, é para ele o toque, Jamerson Bahia dominou, recolheu contra a marcação no primeiro, Bruninho se apresenta, Jamerson segurou, faz o giro, devolveu, soltou, agora sim para Bruninho levantou a cabeça, Nicolas Careca pediu pelo centro, ele segura, prefere voltar, entrega a bola com Castan dominou, devolveu agora com Richard Rios para Diogo Matheus pela ponta direita do campo de ataque, Diogo Matheus dominou para Richard Rios, para Diogo Matheus, ele faz a abertura na tabela pela ponta direita, recolhe Diogo Matheus, vem por dentro, vai invertendo, a bola chega agora no Castan tem Jamerson aberto pela ponta esquerda, Castan vai carregando no ataque, ganha velocidade, ganha espaço, entregou, soltou para Leandro Vilela, para Castan, na ponta esquerda, é para Jamerson Bahia, Jamerson de primeira, para a chegada do Bruninho, movimenta o corpo, procura espaço, vai tentar ganhar um escanteio para o time do Guarani, deu certa jogada, boa finta, devolução, vem com Jamerson Bahia, tem Castan por lá também, Jamerson tentou cruzamento para Gênison, afasta a marcação, bola voltou para Richard Rios, dominou, ajeitou com o pé direito, foi pro solo, pede a falta, a arbitragem manda seguir. Entendeu que não foi nada o árbitro. E vem pro ataque agora o time de Ituano no contra-ataque. A bola solta com Paulo Vitor pela ponta esquerda. Paulo Vitor se movimenta. Lucas Sequeira pede por dentro. Tá pedindo do outro lado também um jogador. O Yuri. Recebe Yuri na ponta direita. A arbitragem vai parar o jogo. A arbitragem vai parar o jogo porque ficou sentindo ali o Richard Rios. Não tá valendo nada, Adriano Almeida. Ele tentou dominar ali na entrada da área. Eu não vi falta. Tinham 3 jogadores do Ituano muito em cima na marcação dele. Agora ele ainda reclama com o árbitro de que sofreu a falta, algo que eu não entendi. E ele caiu, tá sentindo muitas dores ali. Vamos ver se vai precisar de atendimento no gramado, Richard Rios. Exatamente, o colombiano volante do time do Guarani sendo atendido neste momento, Gabriel Castro. São as duas alterações taticamente. Como é que espelha o Guarani neste momento, Gabriel Castro? Pela direita, acho que o Diogo Matheus, mesmo que não esteja 100%, pode acrescentar, chegar ao ataque, dar mais qualidade para este cruzamento. E o que já deu para perceber deste ataque do Guarani, Gênison e Nicolas Careca vão jogar muito próximos, praticamente sem ataque, ele vira praticamente um ponta para ter. E vem Eduardo Persson, lançamento para Paulo Vitor, afasta a marcação, tira dali, a bola volta com o Bruno Michel pelo campo de defesa do Guarani, tenta fazer a finta, acabou perdendo a bola, Leandro Vilela recupera, ajeita para o campo de defesa, agora com Richard Rios, levanta a cabeça para o time do Guarani, Richard Rios vem para o ataque, levantou na ponta esquerda agora para Jamerson Bahia, na velocidade, Jamerson tem a movimentação do Bruninho pediu, recebeu, domina para o time do Guarani, o camisa 27, Nicolas Careca tá na grande área também, o Gênison, Bruninho arranca na velocidade, soltou para Richard Rios, Diogo Matheus pediu pela ponta direita do campo de ataque, é para ele, Diogo Matheus vai tentar o levantamento, ele vai fazer a movimentação, tocou para Richard Rios, Rios dominou, pediu a passagem do Bruno Michel, boa bola agora do Rios para Bruno Michel, linha de fundo, cruzamento da grande área, pega Jefferson Paulino, é a trama agora, troca de passes do Guarani.
E a defesa do Jefferson Paulino, Adriano Almeida. Se lamenta o Bruno Michel, quem fez esse cruzamento que buscava o Gênison ali no meio da área, mas ele foi muito fechado nas mãos do Jefferson Paulino, que já repôs a bola 0-0. E o ideal é que seja o contrário essa tabelinha. O Bruno Michel lançar o Diogo Matheus pro Diogo Matheus cruzar com mais qualidade. Do lado esquerdo, o Bruninho fazer a tabelinha com o Jamerson e o Jamerson fazer esse cruzamento para ele chegar com mais qualidade. A informação central da bola. Canindé, Bruno Leonardo marca mais um para a Portuguesa. Que bela vitória da Luzinha, 3-0 sobre o Bragantino. E vem Guarani pro campo de ataque. Bruno Michel ajeitou, soltou para Diogo Matheus, para Leandro Vilela para Bruno Michel. Na ponta direita, Guarani no ataque. Bruno Michel faz a finta, levantou para Gênison, passou Nicolas Careca de cabeça. A bola vai para fora. Guarani é mais volume neste segundo tempo, Adriano Almeida. Melhora na etapa final o Bugre. Agora o cruzamento procurou o Nicolas Careca, que até se esforçou, mas estava muito desequilibrado. Um cabeceio torto, bem longe do gol, tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro para você confere na CBN Campinas. 5 minutos e 40 é o segundo tempo no Brinco de Ouro, segue. Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. E tem mais estaduais pelo Brasil. Na Copa Alagoas, o CRB vai vencendo o Dínamo por 3-0. O Vem Nova Guarani Cruz. Pro campo de ataque, Gênison invadiu grande área, pintou o gol, Gênison adiantou, soltou para Bruno Michel, faz a finta, ainda ele, Bruno Michel, tenta o toque, na última hora fácil, Ituano. Quase chega o Bugre na recuperação, agora com o Gênison. A informação completando, Rafael Pio. Ainda pela Copa Alagoas, o Nova Cruz vai batendo o Miguelense por 4-2. Lá no Mato Grossense, o Tássio empata pro misto. Agora Cuiabá 1, misto também 1. Futebol Globo CBN. Você acompanhando o Campeonato Paulista de Futebol 2023, Guarani 0, Ituano também 0, tá tudo igual por enquanto no Campeonato Paulista. E vem Guarani pro campo de ataque, chama na tabela ali o Bruninho, entrega a bola com o Richard Rios. Rios dominou, devolução, vem com o Bruninho, Bruninho dominou, devolveu para Richard Rios, tá do outro lado, Gemerson Bahia pedindo desesperadamente, o Rios tentou enfiar de bola por dentro, perde a bola. Leandro Vilela tenta na cobertura, desarmar, não deu certo, a bola volta para Eduardo Persson, bolão na ponta direita, agora para Yuri tenta acelerar, passou Iago na velocidade contra Gemerson Bahia, que recupera para o time do Guarani. Gemerson retorna, recupera, entrega para Castan. Castan levanta a cabeça, entrega a bola agora com o Leandro Vilela. Leandro Vilela vem carregando. O Nicolas Careca disparou pela ponta esquerda, pediu bola. Leandro Vilela preferiu segurar, soltou ali para Richard Rios. Leandro Vilela pediu desculpas para o Nicolas Careca porque demorou para fazer o passe. A bola voltou agora para a ponta direita. É para Diogo Matheus, para Richard Rios. Rios levanta, tenta na velocidade, caminha. Rios escapa no primeiro, adiantou, soltou para Bruninho. Bruninho invadiu, pintou o gol, bateu Paulino. Faz a defesa, o goleiro do Ituano pega, segura firme, Adriano Almeida. Tentou acelerar agora no ataque o Bruninho quando recebeu essa bola perto da entrada da área, mas aí na hora da finalização, um chute rasteiro, muito fraco, fácil para o Jefferson Paulino. O Júlio, Guarani é muito lento em determinado momento, quando ele chega próximo da área, ele não sabe o que fazer com a bola, por isso que a torcida ela fica impaciente, porque os jogadores ficam com a posse de bola, olha para um lado, olha para o outro, e às vezes esse passe sempre é para o lado ou para trás. Precisa ou finalizar de fora da área, como fez o Bruninho agora, ou movimentar, dar um passo em elevação, tentar pegar um zagueiro por trás. Precisa ser mais rápido o Guarani para encontrar esse espaço, senão fica fácil para o Ituano fazer a marcação. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bola solta pelo campo de defesa do time do Ituano, domina Jefferson Paulino, ele faz o passe para Cailão, Cailão domina, Julio. Carrega contra a marcação do primeiro, tenta enfiada de bola para Lucas Siqueira, afasta a defesa do Guarani, sobe de cabeça, Eduardo Persson tenta ficar com ela, recupera, Lucão. Vai sair jogando com tranquilidade para o Guarani, pois não, Adriano Almeida? Todos os jogadores do Guarani agora em processo de aquecimento, atrás do gol do portão principal do Brinco, entre eles Neilton, né? A grande esperança de estreia esta tarde aqui no Brinco. Será que vai ser do Neilton o grande gol hoje no Brinco? Será? Daqui a pouco pode pintar
Mais alterações do Guarani que vem para ataque, domina Richard Rios, movimentou, daqui a pouco a participação do ouvinte CBN. Richard Rios fez a finta, carregou, bonito lance, soltou para Diogo Matheus, linha de fundo, Bruno Michel tentou o cruzamento, a bola foi forte demais, atravessa toda a extensão da grande área, volta para Jamerson Bahia que tenta novo levantamento, a bola desviada, vai embora, é escanteio pro time do Guarani bater. Um desvio nas costas do Yuri, lateral direito do Ituano. Escanteio pro Bugre. Jamerson se prepara para a cobrança. Vem Jamerson, é ao lado dele Bruninho, os dois batedores. Jamerson deixa a bola com o Bruninho porque vem jogada ensaiada. Bruninho para Jamerson, Jamerson pintou o cruzamento da grande área, sobe de cabeça no cão, a bola tá viva ainda na grande área para Genison. Adiantou, soltou, tocou para Bruno Michel, pé na esquerda na bola, bateu para fora. Pegou mal na bola Bruno Michel, a bola foi em linha de fundo, apenas um tiro de meta marcado pro Ituano bater. E a participação do ouvinte, Rafael Pio. E uma participação muito interessante, Júlio, do Francisco Bernardo, até pro Gabi Castro analisar. Ele diz o seguinte: eu não gosto de ver meu time, que é o Guarani, jogando de 11 contra 10. Eu gosto de ver jogando 11 contra 11. Só assim você tira uma conclusão melhor da equipe. Olha aí. Mas é verdade, né? Porque é mais fácil para a equipe depois analisar, porque daí vai ter mais posse de bola, vai ter mais finalização, o Guarani pressiona, de fato é uma análise diferente. O primeiro tempo, 11 contra 11, não fez um bom futebol. Agora é óbvio que vai ser ataque do Guarani contra a defesa do Ituano. E o Guarani vem para ataque, domina pela ponta esquerda, Jamerson Bahia tocou para Bruninho, Bruninho movimentou, vai bater pro gol, balançou para cima da marcação, mais uma vez Bruninho, bolão para Jamerson Bahia, grande lance, Jamerson levantou na grande área, a bola passa por todo mundo. Vai sobrando com o Diogo Matheus. Você começa agora para o time do Guarani pela ponta direita. Deixa a bola sair na linha lateral. Movimenta o Diogo Matheus. Solta a bola com o Richard Rios. O passe foi errado, mas o Rios conserta. Devolveu, soltou para Lucão. Lucão de primeira para Diogo Matheus. Diogo Matheus tem o Bruno Michel aberto pela ponta direita. Ele prefere segurar. Vai tentar a movimentação ainda. Diogo Matheus solta a bola com o Rios. Rios para Diogo Matheus. Genison e Nicolas Careca estão na grande área. Bola soltando o apoio. Agora para a chegada do jogador. Aqui é o Lucão. Lucão movimentou, entregou, soltou de primeira para a chegada do Bruno Michel. Bruno Michel é para a chegada do Diogo Matheus. Diogo Matheus puxou para a linha de fundo, vai tentar o levantamento da grande área por baixo, desarmado. O tempo passa, meu cronômetro, você confere na CBN Campinas. 11 minutos e 30 segundos. É o segundo tempo no Brinco, segue. Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. E com esse resultado, o Guarani vai assumindo a liderança do Grupo B com 4 pontos ganhos, mesma pontuação do São Paulo, que joga amanhã contra o Palmeiras às 4 da tarde no Allianz Parque. Futebol do CBN. E o clima tá esquentando dentro de campo. Adriano Almeida, cartão, camisa 9, Guarani. Os jogadores do Ituano agora tentam aquela espécie de compensação, né? Porque o Gabriel Barros já foi expulso. E aí uma reclamação muito forte de uma falta do Genison, que tomou o cartão amarelo. E o jogador do Ituano, o Yuri, ainda tá no chão, que sofreu a falta, e reclamando muito com o árbitro que seria um lance para vermelho. O árbitro nem no VAR foi, e agora de novo o Iago, que estava se levantando, caiu, e é esse o motivo da reclamação agora dos bugrinos, de retardar o jogo, mas o árbitro já está decidido, é só amarelo para o Genison. Tudo isso aí resolve, Gabriel Castro? Muita reclamação do Ituano, hein? Achei um lance de jogo porque o Genison, no primeiro momento que eu vi aqui, não vi replay nada, mas visou a bola ali, foi um lance, tomou o cartão amarelo, estaria de bom tamanho, mas claro que o Ituano agora força a jogada, o jogador mostra a perna, que de fato o Genison acertou o jogador do Ituano, mas o cartão já foi dado e agora é a cera para tentar ganhar aqueles segundinhos preciosos. O árbitro põe a mão no ouvido, ele faz todo... Demora muito também para tomar uma decisão, o árbitro e o VAR. O jogador está caído há pelo menos 2 minutos e o departamento médico não entra. Então o árbitro sendo jogando junto com o atleta do Ituano. E agora o jogador do Ituano permanece caído no gramado para ser atendido pelo departamento médico, que entra neste exato momento no gramado do Brinco para ir lá atender o jogador do Ituano. O detalhe é que o Castan, que é o capitão do Guarani, ele saiu lá da defesa agora para conversar com os jogadores do Ituano, não concordando com essa atitude. Até um pouco forçando ali, tentando levar o árbitro para o VAR. Mas se o VAR entendesse que era um lance para isso, né, Dre?
ele já teria sido acionado, né? Sim, com certeza, até porque o árbitro estava em comunicação com a cabine, deu para ver claramente aqui as mãos no ouvido do árbitro. E agora o Yuri recebe um atendimento do Departamento Médico do Ituano no gramado. Vamos ver se os acréscimos vão ser de acordo, né, Júlio? Pois é, vai ter que compensar o árbitro. No primeiro tempo, o acréscimo já foi maior do que a média comum da Série 1 do Campeonato Paulista. Agora sim, os jogadores ituanos já recuperados. Teremos o reinício de partida no estádio Brinco de Ouro, agora com a falta a ser cobrada pelo Carlão. Depois, e ainda muita reclamação dos jogadores ituanos. O árbitro está pedindo para os jogadores seguirem a partida, né? Chega de reclamação, vamos jogar. Carlão faz a cobrança de falta lá para o time ituano, empurra a bola com Paulo Vitor. Paulo Vitor foi desarmado pelo Guarani. A bola volta para Gênison. Gênison no pivô para Nicolas Careca. Tentou. Nicolas Careca com passe de primeira. A bola subiu e deu certo. Tá vendo como é a fase do Nicolas Careca? Tá tudo bem, deu tudo certo. Nicolas Careca acionado contra-ataque do Guarani. O jogo tá parado. O árbitro vai precisar tomar alguma atitude. Senão vai ficar difícil o andamento da partida. Enquanto isso, teremos alterações aí no time ituano. O 17 vem lá. O 7 tá indo embora, Adriano Almeida. Um conhecido da torcida campineira. O Felipe Saraiva entra com a camisa 17 para a saída do 7, Iago. Iago sai então para a entrada do 17, Saraiva. O outro que sai é o 8. Eduardo Persson sai para a entrada do 18, Hélio Borges. Hélio Borges, camisa 18, também está no jogo. Muito bem, então aí as substituições no time lituano e no caso do Saraiva, vem correria aí, né, Gabriel Castro? Jogador que tem essa característica, né? Vem correria, né? Então ele tira o Iago, que deve ter cansado, e aí coloca o Felipe Saraiva, que tem essa qualidade da velocidade, do drible, peca bastante na finalização. E ele coloca o Hélio Borges, que tem uma característica diferente do Eduardo Persson, porque ele joga mais pela direita. Ele é quase um atacante. Então ele vai jogar o Hélio Borges para a direita, o Felipe Saraiva pela esquerda. Ele abre um pouquinho ali o Carlos Pimentel para poder puxar esse contra-ataque. Tá incomodado, que o Ituano tá muito recuado, vai tentar incomodar um pouquinho mais o Guarani. Então, neste momento, o Ituano com 3 atacantes, tá? E vem Ituano, Paulo Vitor de cabeça, a bola vai entrando, afasta Castan! O Kozlinski saiu mal, Paulo Vitor venceu no alto, o Luciano Castan e o Lucão. Afasta a marcação, tira dali, na sequência o Castanho, os jogadores do Ituano pedem a falta. Pressionando o árbitro neste momento, o Paulo Vitor ainda caindo no gramado. Kozlinski saiu muito mal, Adriano Almeida. Uma falha bizonha, né, Júlio? Nossa, algo que fazia muito tempo que eu não via no futebol. Saiu catando borboleta, o atacante do Ituano tava com a marcação do zagueiro do Guarani, o Lucão. Mas ainda assim o Kozlinski achou que poderia pegar essa bola por cima, não pegou nada. E aí essa bola foi em direção ao gol, o Castan conseguiu com um chutão ali tirar e evitar o gol. E agora os jogadores, até pelo choque, né, do Kozlinski, do zagueiro do Guarani, mais o atacante do Ituano, os jogadores do Ituano pedem pênalti. O atacante do Ituano tá caído ainda, é o Paulo Vitor que tá no chão, pedindo ali talvez um atendimento. E o árbitro não mostrou sinal também de VAR, deve seguir o jogo com o lateral pro Ituano. Eu tive a impressão de ser fora da área e não tem a revisão de pênalti, né? Talvez um possível cartão, mas aí nem sei se seria para vermelho também. Então, o Ituano tá tentando pressionar a arbitragem, a verdade é essa, né, Gabriel Castro? Tentando aí igualar também depois da expulsão do Gabriel Barros. E o árbitro está sendo condescendente, né? Com essa perda de tempo da equipe do Ituano, fazendo cera, caindo no gramado. O árbitro vai deixando, os jogadores do Ituano, então, vão aproveitando. O Guarani precisa ter cabeça no lugar, colocar a bola no chão para encontrar um espaço. Não pode entrar nessa pilha do Ituano, porque o jogo do Ituano é esse agora, é puxar contra-ataque e quando puder ele vai gastar o tempo. E o Guarani vem para ataque, Leandro Vilela dominou, recolheu, tocou para Jamerson Bahia na fogueira, Jamerson Bahia chega a defesa para fazer o corte. Antes do escanteio tem participação do ouvinte da CBN, Rafael Pio. No 19991869070, o WhatsApp da CBN. Boa tarde, amigo. Aqui é o Cezinaldo do Campos Elísio, Marechal Teodoro, centro de São Paulo. Sou São Paulino, mas torço pelo Bug no interior. Boa, meu amigo, tá lá no centro de São Paulo acompanhando a CBN pelo YouTube, pelo aplicativo, Júlio Nascimento.
É isso, todo mundo ligado na CBN. Vem Guarani pro campo de ataque, levantamento da grande área, a bola passa por todo mundo. Voltou para Richard Rios, movimentou, tentou levantamento, escanteio. Novo escanteio, agora troca da esquerda para a direita, vem Diogo Matheus e Adriano Almeida. Na tentativa do Richard Rios, a bola foi desviada. É mais um escanteio para o Bugre. Agora, Diogo Matheus na bola. Vem Diogo Matheus, jogada ensaiada, tocou para Bruno Michel recolheu, passou Diogo Matheus, pediu Bruno Michel, levantou para Gênison, afasta a marcação, tira dali. A bola é do Richard Rios no rebote, faz a proteção, vai perder a bola, Richard Rios. Perdeu, Hélio Borges. Vem na recuperação, tocou pela ponta esquerda, 3 contra 2. Felipe Saraiva movimentou para cima do Richard Rios. Saraiva puxou para a linha de fundo, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem vai dar apenas o tiro de meta. Mas o Richard Rios correu um risco tremendo. E vai receber cartão amarelo, Adriano Almeida. É, porque tentou fazer a falta e, na verdade, fez a falta. O árbitro aplicou a vantagem, porque o Richard Rios perdeu uma bola perigosa, né? Quando o Guarani todo estava no ataque buscando o gol, ele tentando armar a jogada, perdeu e quase armou um ótimo contra-ataque para o Ituano. E é a segunda vez que o Richard Rios perde uma bola quando ele é o penúltimo homem. Então ele precisa soltar com mais rapidez, com mais velocidade, já que hoje ele é este meio-campista que tem essa função de armar, precisa ser mais rápido, faz a tabela, tá jogando pelo lado direito, procura o Bruno Michel, procura o Diogo Matheus, Guarani segura muito a bola e facilita para a equipe do Ituano a marcação. E vem Guarani pro campo de ataque, Leandro Vilela domina, faz a abertura de bola para a chegada do Castan, levanta a cabeça, faz agora o passe, é para a direita, é para Diogo Matheus movimenta, vai para cima da marcação no primeiro, Bruno Michel passou pela ponta direita, pediu Bruno Michel, recebeu, ele dominou, tentou fazer a finta para cima do primeiro, foi pro solo, a arbitragem mandou seguir, não deu falta, a bola volta para o time ituano, é para Mário Sérgio, para Felipe Saraiva, acelerou o Borges, passou pelo outro lado, tocou para Paulo Vitor invadiu a grande área, fez a finta, vai tentar o cruzamento, Castan atrás a ele, deu certo, voltou ainda, Saraiva para Mário Sérgio, o cruzamento da grande área, toca de cabeça, Kozlinski fica com ela, faz a defesa, o goleiro do Guarani. E agora o árbitro vai parar o jogo mais uma vez. Ô Júlio, e agora deu sorte o Guarani, porque se o Saraiva olha para o lado direito, camisa 18, o Hélio Borges estava livre de marcação, Saraiva preferiu tabelar pela esquerda com o Paulo Vitor, que depois atrasou toda a jogada, mas se ele olha para o lado, o Ituano poderia fazer 1-0, porque ficaria cara a cara com o Kozlinski. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos e 30 do segundo tempo do Brinco de Ouro, segue. Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. Campeonato Carioca, 16 do segundo tempo, Gabigol marcou e o Flamengo aumentou 3-0 diante do Nova Iguaçu. Um abraço para quem tá no YouTube da CBN Campinas, o Luan Boleiro. Bugrino desde criança. Um abraço também pro Lucas Silva, torcendo pro Bugrão. Futebol Globo CBN. E ele vem aí, hein? Já tem estreia no Guarani, Adriano Almeida. Neilton já tirou o colete, conversa com o técnico Mozart, assim como o Wenderson. Os dois devem ser as novidades nos próximos Guarani minutos. No ataque, Nicolas Careca recuperou de frente pro gol, vai fazer, bateu cruzado, afasta a marcação, tira dali. Nicolas Careca quase faz o gol. E a bola volta agora para Jamerson Bahia, dominou, carregou contra a marcação do primeiro para Bruninho invadiu grande área, tentou a caneta, Bruninho. Aí a torcida agora foi a loucura com o Bruninho, hein? Agora mandou mal o Bruninho. Leandro Vilela recupera, entregou para Jamerson Bahia, cruzamento, vem na grande área, afasta a marcação, tira dali. É a pressão do Guarani, Adriano Almeida. O Nicolas Careca até tentou desviar essa bola com a pontinha da chuteira, mas ficou melhor pro zagueirão do Ituano, que desviou em escanteio. Antes do escanteio, vamos ter as mais 2 trocas no Bugre. Tô aguardando e no Ituano também, hein? Vão ser 3 ou 4 trocas ali, coisa que a repórter adora, viu, Júlio Nascimento? Vai no seu tempo, Adriano Almeida, estaremos juntos te ajudando nessa. Bom, vamos lá então. A primeira aqui é Neilton, camisa 7, entra no lugar do Bruninho, 27. Então, 7 Neilton tá no jogo, é a estreia da principal contratação do Bugre para o Paulistão, o atacante Neilton. A placa subindo de novo, vamos ver quem... Richard Rios tá indo embora. É o Richard Rios saindo com a camisa 18 para a entrada do Wenderson. Wenderson é o camisa 23, tá no jogo também pelo Guarani. Vamos ver se o Ituano
Depois do escanteio é que o Ituano vai mexer, tudo indica. Ou agora, não, agora sim vai subir a placa, uma alteração no Ituano. Tá indo embora o 9, Paulo Vitor, para a entrada do 19. Diego Quirino, camisa 19 pelo Ituano, tá no jogo. E o Neilton entrou e já vai cobrar o escanteio. Diego Quirino em campo, Neilton. O Anderson, dupla estreia no Guarani. Neilton vem para sua primeira participação no jogo. A grande contratação dessa janela de transferências do Bugre, fazendo a sua estreia com a número 7, Neilton. A grande aposta do Conselho de Administração do Guarani. É escanteio, Neilton autorizado, levantamento na boca do gol direto. Afasta o goleiro, dá um tapa na bola, manda para novo escanteio. Chegou com muito efeito na bola o Neilton. É novo escanteio para o Guarani bater. E agora é o Diogo Matheus quem se prepara para o escanteio aqui pelo lado direito. Vem Diogo Matheus, lateral do Bugre. Já vamos chegando a 25 minutos do segundo tempo. Você ouviu o toque da CBN marcando, cravando 25, tá na hora do gol, Guarani, levantamento na boca do gol para Nicolas Careca, afasta a marcação, tira dali. Rebote do Anderson, recua, sai jogando pelo campo de defesa agora com Kozlinski. Kozlinski domina, carrega pro time do Guarani, faz abertura de bola para o Anderson, levanta a cabeça, jogador do Botafogo e das Azures, ele prefere o toque agora para Castan para Neilton, olha o Neilton, ele domina, a galera vem junto, Neilton, tentativa do passe, afasta a marcação, tira dali. A bola volta ainda pro campo de defesa do time do Ituano, sai jogando pela ponta direita, vem na cobertura, Leandro Vilela faz o passe, afasta, tira dali. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabriel Castro, Neilton em campo, Gabi. Esperança do Guarani, né? Viu essa oportunidade no mercado. É um jogador que começou muito bem pelo Santos, teve bons momentos no Botafogo, depois Internacional, e aí teve uma queda na carreira, sofreu lesão grave no tornozelo quando estava no Sport, não conseguiu render no Coritiba, tem a oportunidade agora no Guarani, chamando a responsabilidade, jogando aqui pelo lado esquerdo, fazendo com o Bruninho, dá para fazer uma tabela interessante com o Jamerson. E no Ituano é o Quirino, aquele que era do Novo Horizontino, um atacante perigoso, então mantém o esquema com 3 atacantes. E vem Guarani, Jamerson Bahia dominou pela ponta direita, carrega contra a marcação do primeiro, soltou para Castan, Neilton recebeu, vem para a jogada, Neilton atravessou, soltou para Careca, Careca tentou fazer o pivô, ainda ele, Nicolas Careca domina pela ponta direita, camisa 11 do Guarani, vai tentar o cruzamento do Nicolas Careca, ele para, pensa, trabalha para Leandro Vilela, colocou na fogueira, Leandro Vilela conseguiu o domínio, faz o giro, foi pro solo, pede a falta, a arbitragem mandou seguir. Torcida vai à loucura, Guarani recupera a bola, sai jogando pelo campo de ataque, volta a bola com o Lucão. Lucão trabalhou pela ponta direita para a chegada do Diogo Matheus carrega, vai para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, o Diogo Matheus prefere o toque curto e soltou para o Anderson de primeira para Bruno Michel movimenta para o Guarani, Castan tá pedindo atrás, prefere o toque para Vilela colocou na fogueira, agora sim, não deu certo, o Anderson soltou para Bruno Michel ainda ele, opa! É falta! Falta perigosa pro Guarani bater, Adriano Almeida. Pegaram o Bruno Michel quando ele tentava avançar ali na entrada da área. Um rapa por baixo, o juiz estava em cima do lance, marcou na hora. Reclamaçãozinha, né, de praxe do Ituano, mas nada. Foi falta sim, e é uma falta perigosíssima para um chute colocado ali da entrada da área, viu, Júlio? É isso, falta marcada para o time do Guarani, 27-40. É o segundo tempo, quem sabe da bola parada, Guarani. O jogo tá muito difícil, é um 0x0 truncado, um 0x0 amarrado, um 0x0 difícil, que você vai curtindo aqui no Futebol CBN Campinas. O Guarani tentando na bola parada e tem grandes cobradores. Diogo Matheus, ano passado, se consagrou contra o São Paulo, tá por ali também. O Jamerson Bahia, jogador também da bola parada dos escanteios do Guarani. Em relação àquela falta do São Paulo, essa é mais próxima, só que é mais perto da ponta da área, né? Aquela era um pouquinho mais centralizada. Dali o jogador canhoto gosta mais, né? Exato. O Jamerson tá tomando mais distância, Bruno Michel também. É o Bruno Michel que tá posicionado. Bruno Michel com o pé esquerdo, jogada ensaiada, Diogo Matheus nas mãos de Jefferson Paulino, vem para fazer a defesa, fica com ela. E agora Ituano, Gabi, parece que vai amarrando o jogo também, até porque tá com um jogador a menos, né? E fica mais cansado com isso, né? Porque corre mais o campo, fica muito na defensiva e aí precisa, para atacar, correr todo o campo. Enquanto o Guarani continua fazendo a sua pressão pelo ataque, tem o Neilton, que tá mais participativo do que o Bruninho, vai tentando rodar o jogo.
E vem Guarani pro campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda para Diogo Matheus, sentou cruzamento de bicicleta, afasta Carlão, a bola voltou pro campo de defesa, sai jogando o time do Ituano, bola solta com Mário Sérgio para Felipe Saraiva, movimentou pela ponta esquerda, foi pro solo, a arbitragem deu a falta. Deu a falta. Falta no ataque do Guarani, a galera não gosta, mas a arbitragem marcou. Jogo tá parado por enquanto no Brinco de Ouro, 29 minutos do segundo tempo. Tudo igual. Você pode continuar participando. Mande a sua mensagem para Rafael Pio aqui no WhatsApp do Futebol CBN Campinas. Já o Pio registrando mais participações. Você vai ser ouvido. Coloque a sua voz aqui também na nossa transmissão, acompanhando você. Guarani 0, Ituano também 0. A expectativa do Bugre de somar a sua segunda vitória na competição. Mas é um momento difícil. Jogo difícil para o Guarani, amarrado. O time lituano está com a menos, amarra o jogo, dificulta as coisas para o Guarani, que está em busca da sua segunda vitória consecutiva dentro da competição. E terça-feira tem o Corinthians pela frente, né, Adriano Almeida? Lá na Arena Itaquera, né? Às 20 horas, jogão de bola. O Guarani que pegou o Santos, aí pega o Ituano e aí depois já tem o Corinthians, né? Esse é o Paulistão. Não é fácil não, Paulistão, é isso aí, é jogo atrás de jogão. E dentro do time do Ituano, bola solta na metade do campo, afasta a marcação, mas com falta. O jogo tá parado, falta marcada. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na segunda. 30 minutos do segundo tempo no Brinco, segue. Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. E o Gabigol foi às redes mais uma vez e logo na sequência Pedro. 2 mais pro Flamengo, que vai vencendo Nova Iguaçu por 5-0. Mais 2 jogos pela Copa do Nordeste começaram e já estão em andamento. Fortaleza vai jogando e vai empatando com o Campinense por 0-0, além de Vitória e Santa Cruz também 0-0. Futebol, vamos CBN. Pode ligar aqui, tem jogo a escanteio marcado para o time lituano fazer a cobrança. Felipe Saraiva é quem vem lá. Todo mundo na expectativa ali do cruzamento agora para o time do Galo. São 31 minutos e 30 do segundo tempo. Torcedor do Guarani começa a ficar apreensivo porque o Guarani tem um jogador a mais e não consegue chegar com perigo. Bugre. Escanteio marcado, Felipe Saraiva, cruzamento na grande área. Nicolas Careca ajudando a defesa, faz o corte, afasta o perigo, a bola volta na metade do campo, sobe de cabeça, afasta Castan tirou dali, a bola voltou para o Wenderson, espanou, o Wenderson recuou, Lucão tenta corrigir o erro, a bola fica viva na metade do campo para Carlão, zagueiro do time lituano que liga na ponta direita, é para ele, o Borges movimentou para cima da marcação do Jamerson Bahia, que recupera com muita categoria. Falar um negócio para você, viu, o Gabi Castro? Sou muito fã do Jamerson Bahia, viu? Somos dois, então. Porque ele é muito bom defensivamente, ele é constante, ele é seguro na partida e ele tem uma boa chegada ao ataque, um bom cruzamento, ótima contratação mesmo do Guarani, que já está neste segundo ano e é um jogador que ajuda bastante. Espero que o Jamerson fique um bom tempo no Guarani, né? A gente sabe como funciona a questão da janela de transferências, o jogador se destaca, já vem os times com mais investimento querendo pegar. Então é sempre muito difícil. Ainda mais uma posição carente do futebol brasileiro, que é a lateral, né? Quando você encontra, é bom segurar mesmo. E é ele quem vem com a bola, Jamerson Bahia, domina para o time do Guarani, tenta acelerar, e o Newton se apresenta, recebe, Newton, vem na velocidade, o camisa 7 do Guarani, Jamerson passou, Newton segurou, vai para a finta, jogada característica dele, ele prefere o passe pela ponta direita, abre jogada com Diogo Matheus rompe a marcação, tocou pela ponta direita, bolão para Bruno Michel em progressão no ataque, vai tentar o cruzamento, todo mundo cercado, o Guarani não consegue espaço para cruzar a bola da grande área, Bruno Michel lançado, tentativa do toque ali em profundidade, foi desarmado, recupera Carlão, sai jogando para o campo de defesa, agora o time do Ituano, bola azul agora pela ponta esquerda, recupera o Guarani com o Lucão deu combate, recuperou, soltou para Bruno Michel na velocidade, para Diogo Matheus na ponta direita, Bruno Michel ainda ele domina, tenta fazer mais uma finta, prendeu demais agora o Bruno Michel, recupera o time do Guarani, deu bote, recuperou, o Enderson entregou para Leandro Vilela, para Bruno Michel, para Leandro Vilela dominou, a torcida tá pedindo para virar o jogo, Lucão dominou, Castan recebeu, Castan vem pro campo de ataque, entregou para Neilton faz a finta, escapa do primeiro, escapa do segundo, Neilton, grande jogada, ainda ele, soltou para Bruno Michel, bolão, Bruno Michel tentou cruzamento, a bola bate na marcação, volta para o time lituano agora do contra-ataque, tenta sair jogando o time do Galo, a bola solta na metade do campo, sai jogando o time lituano, a bola solta agora com o jogador, que era o Hélio na ponta, e agora o Jamerson teve que participar ali agora da jogada defensiva para desarmar o time lituano, e agora aqueles momentos já decisivos, tensos no jogo, a arbitragem também com mais dificuldade para controlar a partida. Lateral marcado para o time lituano pelo campo de defesa. Vem na movimentação Yuri.
Na ponta direita, Yuri procura espaço, vai ganhando tempo. O time do Ituano ganhando o relógio. Tentativa do lançamento era com o Quirino. Ele matou no peito, foi desarmada. A bola volta para o Guarani. No campo de defesa, Guarani domina, trabalha Lucão para Leandro Vilela. Leandro Vilela dá o combate. Ele acelera a bola para o campo de ataque. Guarani tem pressa, a bola solta na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus contra a marcação. É do Quirino. Diminui o espaço, o Quirino todo Ituano recuado. Todo Ituano na última linha. A bola volta para Castan. Castan arranca, vai embora. Zagueirão do Guarani para Neilton. Neilton vai bater pro gol, ajeitou. Pé direito na bola, tentou clarear, soltou para o Wenderson. Wenderson de primeira na ponta direita para Diogo Matheus. Nicolas Careca pediu na grande área. Diogo Matheus ainda, ele puxou pro pé esquerdo, não é o pé bom. Tocou para o Wenderson. Wenderson de primeira para Bruno Michel. Bruno Michel balança para cima da marcação, devolveu para o Wenderson. Guarani não acha espaço. Guarani não acha espaço, tá difícil, do ano tá fechadinho. Bola solta para Castan, para Jamerson Bahia. Vai tentar o cruzamento, Jamerson acionou, Neilton dominou, prendeu. Vai tentar o toque na grande área, ainda ele ajeitou para o Wenderson. Wenderson girou, soltou no ataque, pediu Bruno Michel, primeiro toque na ponta direita para Diogo Matheus. Diogo Matheus para o Wenderson, um bolão, mas ele não foi. Ô Júlio, tiro de meta. Tem alguma regra que o time que tem um jogador a mais não pode chutar no gol? Não. Tá, porque eu tô olhando aqui as estatísticas. Primeiro tempo do Guarani, 3 finalizações, nenhuma no gol. Jefferson Paulino não fez nenhuma defesa. Segundo tempo, 4 finalizações, 2 no gol e 2 para fora. Então o Guarani tem um jogador a mais e ele finaliza apenas 4 vezes. Então há uma dificuldade de criatividade para poder penetrar nessa defesa da equipe do Ituano, problema de movimentação. O Guarani tenta jogar pela lateral e vai explorando o cruzamento. Vai tentando o Nicolas Careca, vai tentando o Gênison, só que eles ficam presos na marcação. Pode dar certo? Claro que pode, mas eu acho muito pouco por uma equipe que tem um homem a mais, tem volume de jogo, mas que não finaliza. E vem Guarani mais uma vez para ataque. Jamerson Bahia, grande finta. Cruzamento na boca do gol, Careca. Opa! Pedindo pênalti a torcida. A torcida pede pênalti. O Nicolas Careca estava dando de calcanhar, ia pintar um golaço. A bola bateu ali no Rafael. E os jogadores do Guarani pressionando o árbitro neste momento, Adriano Almeida. É o Frazão. O Nicolas Careca, a hora que deu um toquinho de letra, a bola resvalou no Frazão, camisa 13, que fez o gesto de que estava com o braço ao corpo. Neilton, lançamento para Nicolas Careca, bateu, a bola passa pelo Gênison. Olha, Adri, eu acho que o Neilton, ele imaginava que receberia a bola de volta. O Nicolas Careca bateu cruzado, errou o alvo, Adriano Almeida. Falta um pouco ainda de entrosamento, né, com os jogadores do Guarani e o próprio Neilton. No lance anterior até eu via ele pedindo ali para alguém chegar, para dialogar, para alguma coisa. Mais uma alteração aí no Ituano agora. Tá indo embora o 3, Rafael Pereira, para a entrada do 15, Matheus Nascimento. Não, na verdade é o 5. É o André Luiz que sentiu no aquecimento, mas está em jogo. É por isso que a repórter aqui fica confusa, né? Ele tinha sentido no aquecimento, mas tá no jogo, camisa 5, André Luiz. É cada uma, né? Cara, o futebol brasileiro, ele é muito peculiar, né? O futebol brasileiro é isso aí. O cara foi substituído porque sentiu, foi tentado, mas não, agora eu posso jogar no segundo tempo. E vem Ituano, recupera a bola, Hélio Borges faz a abertura para Quirino, Quirino domina. Ele tenta sair jogando para o campo ofensivo para Saraiva, lançamento em profundidade, Saraiva dominou, ele é habilidoso, perigoso, lançamento para Borges, Hélio Borges puxou para a esquerda, na bola bateu, desviado, vai para escanteio. E aí todo um perigo agora, né, Adriano Almeida, de repente o Guarani não ficar tão exposto também. Escanteio, Dri. O Ituano vai tentando aí uma estocada, crescer nessa reta final, assim como no primeiro tempo. O Ituano foi melhor, né, durante todo o jogo. Agora, nessa reta final do segundo, vai tentando crescer. É escanteio e é o ex-lesionado André Luiz quem vai pra cobrança. É isso aí, André Luiz. Que bom, a gente fica feliz que um jogador profissional se recuperou rapidamente.
Sempre torcendo aí pra carreira do atleta, né? E agora vem escanteio marcado para o time lituano fazer o levantamento na grande área. Atenção, cruzamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o time lituano, ainda pelo campo de ataque. Soltou a bola na sua ofensiva, lateral marcado. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Rafael Pio, as participações pelo nosso WhatsApp aqui na CBN, Pio. São muitas, viu, Julião? E tem mensagem de áudio carinhosa chegando pra gente. Ô, meus queridos, boa tarde. Vocês são demais pra chuchu, não tenha dúvida disso. Rapaz, vocês são de coração demais. Um abração pra vocês, fica com Deus. E ó, eu gosto do Guarani e gosto do Ituano, não tenha dúvida disso. Tomara que dê empate pra não dar briga pra ninguém. Pra não dar briga. Beijão pra vocês, fica com Deus, tchau. Esqueci de me expressar. Eu sou o Anderson, o português, de Salto. Beijão pra vocês de novo. Outro Anderson. Beijão de novo. Valeu, meu amigo, português, obrigado. Ô, Julião, e o Mauro tá dizendo o seguinte, que o médico do Ituano, que cuidou do André Luiz, é o mesmo da sogra do Vitor Pereira. Por isso que ele voltou rapidinho. Não, mas eu preciso fazer uma correção aqui. Até agradeço ao goleiro Jefferson Paulino que nos indicou aqui atrás do gol. A lambança foi completa, viu? Quem tá no jogo é o Matheus Nascimento, que estava com a camisa 15. Só que houve uma troca de camisas no banco. E aí, o Matheus Nascimento veste a 15 e tá em campo agora. O André Luiz não tá no jogo. É isso aí. Aliás, o Gé Paulino é gente boa. Hoje defendendo o Ituano, goleiro do Guarani por muito tempo. E vem Bugre, Neilton, o bolão pra Genison, pintou o golaço pra fora! O Neilton deu um tapa de qualidade, esse é o Neilton que a gente quer ver. Criando grandes jogadas, perde um gol incrível, Genison, Adriano Almeida. E depois o Genison ficou reclamando de um toque que seria um pênalti, né? Algo que eu não vi, não. Disputa corpo a corpo. O Genison tentou aquele toquinho depois do belo passe recebido pelo Neilton. Tentou um toquinho ali para enganar o Jefferson Paulino, mas o pé tava torto demais. Ela saiu bem longe do gol. Tiro de meta, finalzinho do segundo tempo, 0-0. Júlio Nascimento e amigos da CBN Campinas, toque do Neilton, a lá Giovanni Augusto, nas costas da zaga do Ituano, que é o que a gente tá pedindo. E o Genison, cara a cara, tenta encobrir o Jefferson Paulino, dando um chapéu, ao invés de chutar, tendo todo o gol para fazer. Gol perdido do centroavante bugrino na primeira oportunidade, aos 40 do segundo tempo. Não pode perder um gol desse. O Guarani vai perder na cabeça também. Você tá querendo dizer que o simples também é bonito, é isso, Gabriel? Sem sombra de dúvida, se ele dá um toquinho pro lado, tirando do Jefferson Paulino, seria um golaço pela assistência do Neilton, dando moral pro jogador que tá fazendo a assistência. O Genison voltando a marcar, tentou fazer um golaço, perdeu o gol e segue o empate. Cartão amarelo, Adriano Almeida. Para Nicolas Careca por reclamação, e a torcida entoa o coro elogiando a arbitragem nesse momento. Eu imagino que sim. Muita bronca em relação à arbitragem. E vem para o campo de ataque agora o time do Ituano. Já vamos batendo 42 minutos e meio do segundo tempo. É o momento de emoção do jogo. Para o ataque, Quirino dominou, recolheu, tentou um levantamento na grande área. Afasta a marcação do Guarani. A bola volta ainda para o time do Ituano. Bolão pelo campo de defesa. Agora é para sair jogando pela ponta esquerda com Felipe Saraiva. Felipe Saraiva dominou, girou, entregou pelo lado esquerdo do campo. É para a chegada do Matheus Nascimento. Matheus Nascimento em profundidade para Mário Sérgio. Dominou no peito. Tá parado o jogo, tá marcado impedimento. Não tá valendo nada, né, Adriano Almeida? Não, impedido o jogador do Ituano, assinalado pelo Bandeira no momento em que é divulgado público e renda no Brinco de Ouro. Público total, 4.107. 4.107 pessoas nesta tarde no Brinco para uma renda de R$ 84.920. É isso. Então, um público aí de mais de 4 mil torcedores acompanhando, incentivando o Guarani na tarde deste sabadão de futebol na CBN. Vem para ataque o Bugre. Bola solta pela ponta direita para Diogo Matheus. Pintou cruzamento na grande área, afasta a marcação. Bola tá viva ainda para a ofensiva. Neilton vai brigar por ela, afasta, tira Carlão.
Bola solta no ataque. Gênilson ajeita de cabeça para Nicolas Careca. Nicolas Careca empurra, vem no campo defensivo. Agora solta a bola com Castan. Castan de primeira para Jamerson Bahia. Jamerson Bahia dominou, recolheu, devolveu para Neilton. Neilton acionando, jogada com Castan. Castan de primeira para Neilton. Neilton movimentou, soltou pela ponta esquerda. É para Jamerson Bahia. Jamerson Bahia vai tentar o levantamento da grande área. Devolveu, soltou para Leandro Vilela. Tá pedindo a falta. O Guarani prefere a falta, prioriza a falta. Guarani nesse momento tem uma grande oportunidade na bola parada, Adriano Almeida. Pelo lado esquerdo, uma falta na ponta da grande área ali. E o Neilton com muita personalidade desde que entrou, hein? Tá em todos os lances, toda a bola parada, ele tá lá ajeitando, conversando com os companheiros. Essa é perigosa, agora ele deixou pro Diogo Matheus. Diogo Matheus e Jamerson ali conversam para ver quem é que vai fazer a cobrança. E mesmo sem ritmo de jogo, rendendo melhor do que o Bruninho Neilton. É, exatamente. Ele até falou na coletiva, né, Gabi, que ele precisa de alguns jogos para pegar ritmo, para entender o grupo, mas eu tenho a impressão que o Neilton vai ser muito importante para o Guarani nessa temporada. Uma das principais contratações aí, apostas do Conselho de Administração. É falta, hein? E o Jefferson Paulino ousou. Apenas 2 jogadores formando a barreira contra o Diogo Matheus. Autorizado o Diogo Matheus. No centro do gol faz a defesa Jefferson Paulino. Pegou mal na bola. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem para ataque, Quirino dominou, recolheu pro time do Ituano, devolveu para a ponta esquerda para Felipe Saraiva. Felipe Saraiva gira o corpo para cima do primeiro, devolução para Quirino. Quirino lado esquerdo do campo, tentativa do toque em profundidade. Quirino dominou, recolheu, mais 7. Devolveu a bola pelo sistema defensivo. Vamos até 52 minutos informando Adriano Almeida. A bola volta pelo campo de defesa agora do time do Ituano. Bola solta com Yuri. Yuri passa o pé por cima da bola para Matheus Nascimento. Recupera Jamerson Bahia. Arranca Jamerson Bahia, vai embora. Puxou na velocidade, ele tem fôlego, deixou para trás. 2 marcadores, grande jogada. Jamerson Bahia, ainda ele. Levantamento, Nicolas Careca de cabeça. Afasta a marcação, tira dali. Espetacular o Jamerson Bahia. Da onde que ele tirou esse fôlego aí, Adriano Almeida? É um pulmão de aço do Jamerson, né? Correu até a linha de fundo, cruzou. O Nicolas Careca estava bem no lance, mas o Lucas Siqueira conseguiu ali desviar essa bola para escanteio. A torcida vem junto, sente um bom momento, é escanteio pro Bugre. Júlio, e até os próprios jogadores do Guarani aplaudiram agora o Jamerson, porque ele fez o corte no campo defensivo, passou por 2 marcadores, chegou na linha de fundo e acertou o cruzamento. Tem jogador que, descansado, não consegue acertar o cruzamento, foi bem demais o lateral bugrino. Impressionante o que está vivendo o Jamerson Bahia, 34 milhões é a multa dele agora do Guarani, 3 anos de contrato. Acertou em cheio a diretoria do Guarani. Escanteio, Diogo Matheus errou na primeira. Ganhou o lateral, Diogo Matheus, a bola tá viva ainda pro Guarani no campo de ataque. Vamos batendo 46 minutos do segundo tempo. Vamos até 52, informou Adriano Almeida. Levantamento na boca do gol pra Castan. Tá viva a bola na grande área. Lucão tentou segurar ali o ataque do Guarani na grande área, mas a arbitragem tá parando, marcando impedimento, Adriano Almeida. É isso, né? É isso mesmo, impedimento do ataque do Guarani. O Ituano agora vai dando sinais de que tá bem satisfeito com esse 0-0. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere aqui na CBN Campinas. Vamos já. 16 minutos do segundo tempo por enquanto. No brinco de ouro segue Guarani 0. Ituano também 0. Central da Bola. Campeonato Paulista Série A2, Oeste e Rio Claro vão empatando por 0-0. Todos os outros jogos já encerrados também no Campeonato Paulista da A2 neste sábado, que teve a Macaca mais cedo vencendo por 2-1. E o Márcio tá no YouTube da CBN dizendo: uma vergonha, é muita ruindade do Bugrão, Jesus. Futebol Globo CBN. E agora vem o time do Ituano, aproveita a desatenção da defesa bugrina, afasta a marcação na sequência ali com o Bruno Michel, mas o jogo tá parado. E aí, Gabi Castro, faltando aí, né, 5 minutinhos pro jogo terminar, um pouquinho menos.
Guarani vai precisar de um último fôlego, hein, Gabi? Vai explorar esse sufoco, tem que ser pelo lado esquerdo, porque por fôlego é com o Jamerson, ele tem bom cruzamento, olha o toque. Lançamento para Neilton, tentava o passe para Gênerson, nas mãos do Jefferson Paulino. Mais uma jogada do Jamerson, hein? E eu sei que é difícil, né, porque agora já tá na base do desespero, já tá nos acréscimos, mas se possível, tentar aproximar. Então o Jamerson chegar na linha de fundo, o Neilton ficar junto com ele, Nicolas Careca fecha na primeira trave, o Gênison fecha no meio, tentar organizar, mesmo sendo acréscimos de segundo tempo, já aquele desespero, bola, mas se colocar a cabeça no lugar, se tentar rodar mais um pouco, encontrar um espaço, o Guarani consegue chegar nesse primeiro gol ainda. E a bola volta para o time do Guarani, para o campo de ataque, a bola solta pela ponta esquerda para Leandro Vilela dominou, girou para cima da marcação do primeiro, tem Castan pertinho dele, prefere o toque curto, abertura de bola para o Guarani, tenta sair jogando, a bola solta com Leandro Vilela recolheu, devolveu a bola pelo sistema de defesa, lá atrás, recomeça com o Lucão, dominou, recolheu, trabalhou com Castan, Jefferson tá sozinho pela ponta esquerda, a torcida do Guarani tá apontando, quer jogo pelo lado esquerdo, mas prefere o outro lado, Leandro Vilela, domina mais próximo da direita para Diogo Matheus, ele faz o passe, Diogo Matheus vai tentar o cruzamento na grande área, movimentou, puxou pro pé esquerdo, Diogo Matheus levantou para Gênison, afasta, Jefferson Paulino tira dali, completa na sequência a defesa do time do Ituano, afasta o perigo, Adriano Almeida. É claro que a vitória é desejada e seria o cenário ideal, mas o Guarani com esse empate vai sustentando aí uma invencibilidade de 9 jogos no Brinco de Ouro, algo que começou numa arrancada na reta final da Série B e se estende agora também para o Paulistão. E a bola volta para Castan tenta chamar a tabela com Neilton, afasta a marcação do Ituano, tira dali, recupera, afasta Yuri, a bola bate no Neilton, voltou para Jamerson dominou, coloca a bola no chão, encara a marcação, Jamerson, Nicolas Careca tá por ali pedindo bola, Jamerson segura, trabalha com Castan pertinho dele, Castan faz a devolução com Jamerson, tem que levantar na área agora, não tem jeito, levantamento buscando o Gênison, a bola passou, voltou para Bruno Michel tentou o passe para Gênison, acabou passando da bola. Ela se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta. E aí, Gabi Castro, o Guarani tenta, mas hoje, mesmo com vantagem numérica, não está conseguindo finalizar, né? A atuação decepcionante, né? Guarani muito previsível, explorando muitos cruzamentos, assim como foi contra o Santo André na primeira rodada, então repetindo alguns erros. Hoje sem Giovanni Augusto, então eu entendo que sem um meia de origem fica mais difícil, mas quem está em campo e com um homem a mais, dava para produzir mais. Ainda depois do jogo contra o Santos, a gente veio com uma outra expectativa. O obstáculo estava um pouquinho maior, porque a gente esperava uma atuação que condizesse com essa atuação do Guarani diante do Santos, e não foi o que a gente viu até agora. Pois é, Guarani, todo mundo vai pro ataque agora, Guarani. Vai pro tudo ou nada, 50 minutos, faltando 1 minuto e meio para terminar o jogo. O Guarani vai pressionar de qualquer jeito agora nessa reta final de jogo. Diogo Matheus domina pela ponta direita. Diogo Matheus vai embora para ataque, trabalha com o Whindersson. O Whindersson faz o giro, soltou para Leandro Vilela. Leandro Vilela dominou para a chegada do Diogo Matheus. Diogo Matheus para Castan. Jefferson tá sozinho pela ponta esquerda. Castan vai bater pro gol. Levantou para Gênison de cabeça, ajeitou para Bruno Michel. Bruno Michel tentou dominar, carregou de calcanhar para Diogo Matheus. Deu certo, Diogo Matheus de pé esquerdo levantou para Neilton. Vai fazer, afasta a marcação, tira dali. A bola tá viva ainda com o Guarani, com o Castan. Castan dominou, vai tentar cruzar, soltou para Gemerson Bahia com liberdade, pode cruzar, cruzou, fechado, toque de cabeça, não entra! Impressionante rebote, a bola vai para fora, impressionante, em cima da linha, um Frazan, salva o Ituano, Adriano Almeida. Eu vi essa bola entrar, Júlio Nascimento, não é possível, hoje não é o dia do Guarani, porque ela veio na cabeça certinho do Gênison, e ali o atacante 9 sabe do ofício, e ele fez tudo certo para cabecear essa bola, tirou do goleiro, mas não contava com o Frazan em cima da linha para afastar e garantir o empate do Ituano. E apita o árbitro. O centro do campo, termina o jogo no Brinco. Guarani e Ituano. Também 0. Júlio Nascimento. Bugre fica no empate sem gol, 0-0 no Brinco de Ouro, terceira rodada do Paulistão. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. Ah, Guarani!
Desde os 45 do primeiro tempo, com 1 a mais, depois da expulsão de Gabriel Barros. E mesmo assim o Bugre não conseguiu chegar ao gol da vitória, chances teve. E ó, que fique bem claro, hein? As 2 jogadas em que o Guarani pediu pênalti, nada aconteceu. Naquela bola do Nicolas Careca, o calcanhar, o Frazan já estava com os braços para trás, ela bate no cotovelo do zagueiro do Ituano, mas ele já estava com os 2 braços para trás, então nada de falta. E depois a reclamação do Gênison, né? Quando ele tenta aquele chapeuzinho no Jefferson Paulino, aliás, recebendo um belíssimo passe do Neilton. Nada a marcar também, então a arbitragem foi muito bem. Quem não foi tão bem assim foi o Guarani. Aliás, revolta dos torcedores do Bugre aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp, dizendo que o Bugre sobra ruindade nesse momento. Como é o futebol, né? Belo jogo no meio de semana contra o Santos e hoje o Guarani não consegue repetir o mesmo desempenho e fica no 0-0 com o Ituano. Adriano Almeida, a gente sabe que mais uma vez você não pode ouvir os atletas, mas pelo menos uma impressão sua dessa saída do gramado. O torcedor vaiou, Dri? Olha, vaiou, os jogadores não, mas o que me chamou muito a atenção aqui foram os gritos de burro pro técnico Mozart. Torcedores revoltados não com o elenco em si, mas com o treinador do Guarani. Aquela turminha que fica sempre próxima ali ao túnel, né? Dri, só ouviu o Neilton que tá falando. E o Guarani pressionou, se dedicou ali. Tivemos uma bola tirada na linha no final do jogo. Tô feliz pela estreia, mas não tanto porque merecemos sair daqui com a vitória. Mas eu fico feliz de estar recebendo o craque do jogo, de ter entrado, dado uma sequência aí no time e espero melhorar cada dia Neilton, mais. você sempre... Tá falando, vamos ouvir. Lá, o novo Neymar, você mesmo já disse na sua... Não, eu sou o novo Neilton, né? O que esse novo Neilton tem e pode trazer e render pro Guarani aí ao longo dessa temporada? Cara, eu passei por 2 anos muito difíceis aí, não tenho certeza, foi o pior da minha carreira, psicologicamente, cabeça... não atuando, sofri um pouco com lesão, mas agora me preparei bastante, vim aqui para fazer o 2023 o melhor ano da minha vida, assim que a gente dá a volta por cima das dificuldades. Então esse, o Neilton vem firme, vem concentrado, vem focado para fazer uma excelente temporada. Ainda mais com esse troféu aí, né? Que confiança que dá esse troféu. Pega ele aí na sua mão e fala que confiança que ele te dá, né, pra sequência, né? Você jogar tão pouco tempo e já ter essa confiança toda. Então, exatamente. Ainda mais que esse troféu aqui, a confiança no dia a dia, o trabalho. Só eu, Deus, minha família sabe o quanto que eu sangrei para estar aqui hoje fazendo uma partida e tá sendo eleito aí o melhor da partida. Eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo de coração. Valeu. Aí o Neilton sendo ouvido pelo nosso companheiro Gustavo Biano. Complete, Dri. Então, Pio, a torcida, um grupo, né, que fica aqui no túnel muito irritados com o técnico Mozart, né? Gritos de burro. E aí, endossando a reclamação pelo digital aí, pelos nossos canais de comunicação. Pessoal bravo com o Guarani por causa desse empate hoje diante do Ituano e ainda mais com 1 a mais durante todo o segundo tempo. Daqui a pouquinho quero saber do Gabi Castro o porquê desses chamados de burro pro técnico Mozart e se o torcedor tem razão. Adriano Almeida vai lá agora pra sala de imprensa daqui a pouquinho pra trazer pra gente a coletiva do técnico Mozart Santos após esse empate do Bugre 0-0 diante do Ituano. Gabi Castro, já quero fazer 2 perguntas pra você. Não é ainda o seu voto de craque do jogo. Ok. Mas Neilton, pelos internautas que acompanharam o jogo pela TV, foi eleito o melhor em campo. Quero saber se pelo menos ele apresentou algo pra isso. E mais, o torcedor é impaciente mesmo, né, Gabi? Impaciente sim, Rafael Pio, mas hoje com razão, né? Porque hoje, desde o começo, né? Na minha primeira entrada aqui, por volta de 10, 15 minutos, eu tenho até anotado aqui, eu falei assim, o Guarani pega a bola, joga para trás. Faltam opções no sistema ofensivo, falta movimentação.
E aí, o erro do técnico Mozart, que eu bati na tecla no primeiro tempo, é Richard Rios muito ofensivo, Iago muito ofensivo, e você não tinha essa criação de jogadas, então por isso a irritação da torcida. Foi um time muito previsível e não teve alteração ao longo do jogo. E o Neilton pode ficar até com uma menção honrosa, viu, Rafael Pio? Porque ele, mesmo com fora de ritmo, há muito tempo sem jogar, ele mesmo citou os 2 anos muito difíceis que ele teve, um principalmente no esporte, com uma lesão que ele teve, passou por cirurgia no tornozelo. Ele contribuiu, ele ajudou. Acho que ele tá longe do ideal, acho que precisa evoluir bastante ainda, mas demonstrou vontade hoje, conseguiu mexer um pouco com o jogo. Foi melhor do que o Bruninho, então... Como o jogo foi ruim, quem faz um pouco, a gente já valoriza. Tá aí o Gabi Castro analisando aí esse voto, né, do torcedor e também essa impaciência. Daqui a pouco o Gabi também analisa toda a partida. Repito, para você que tá chegando agora, o Guarani ficou no empate, hein? Diante do Ituano por 0-0 no estádio Brinco de Ouro. Existia uma expectativa muito grande em relação a essa partida do Guarani. Demais jogos deste sábado pelo Paulistão, Água Santa e São Bento ficaram no empate por 1-1 lá em Diadema. A Luzinha venceu a primeira no Paulistão 3-0. Vitória importante da Portuguesa diante do Bragantino e no Brinco de Ouro 0-0. Daqui a pouquinho, hein? Na sequência da transmissão de Guarani Ituano, tem Inter de Limeira e Corinthians. Você acompanha aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Rápido intervalo, a gente volta para analisar muito mais esse resultado do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Ituano. Apresentação, Rafael Pio. 6 horas mais 7 minutinhos. Regionais pelo Brasil lá no Gauchão. Adivinha, 30 minutos do segundo tempo. O Grêmio vira pra cima do Caxias com Luizito Soares. 2-1 pro Grêmio. Ô, Gabi Castro, rapidamente, o que vai fazer de gol Luizito Soares, hein, Gabi Castro? Mas você vê, Pio, ele marcou primeiro no primeiro tempo 3, agora ele já foi no segundo tempo, hein? Demorou muito agora. Tá piorando, né? Tá piorando, precisamos analisar isso. Mas brincadeiras à parte, vai fazer muito gol no estadual e acredito que no Campeonato Brasileiro também, viu? E tem uns caras que sobram em estadual, né? Porque, por exemplo, ó, lá no Mineiro, o Atlético Mineiro faz 2-1 na Caldense. Sem saber. É isso. Lá. 2 vezes. Os 2 gols do Galo foram marcados pelo Hulk. O Flamengo lá no Carioca... Gabigol ou Pedro? Então, venceu por 5. Adivinha? 2 do Gabigol, 2 do Pedro. Quer dizer, dos 5 gols do Flamengo, 2 de Gabigol, 2 de Pedro. Quer dizer, esses caras sobram muito em estaduais. É claro que se a gente pegar o Campeonato Paulista,
talvez nem tanto, né? Aí os craques mesmo, talvez eles não sobrem tanto. Mas nos outros estaduais em que o nível não é tão parelho quanto no Paulista, é muita diferença, né, Gabi? Nossa, muito, né? É porque aqui no Campeonato Paulista nós temos equipes que são consideradas de médio porte, mas que tem estrutura, que tem história, e aí é muito mais complicado. Então o Santos vem jogar com o Guarani aqui, vai sofrer mesmo. O Guarani venceu com autoridade 2-0. Então o Marcos Leonardo, que é o artilheiro, vai ter dificuldades. O São Paulo vai... Paulista, ele realmente é o mais disputado e a diferença dos médios do Campeonato Paulista para os outros estaduais é muito grande, Pio. Então, quando o Flamengo pega uma equipe considerada do interior lá do Rio de Janeiro, sobra e muito. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, Oeste e Rio Claro vão empatando por 0-0 lá em Barueri. Linense e Lemense também jogando e sai o primeiro gol do Linense, ó. Marcos Vinícius, 7 da primeira etapa, sai na frente o time de Lins. E agora a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começando pela casinha de Júlio Nascimento. Hoje ele não foi pra casinha. Tá fechada a casinha. Tá, a casinha hoje ficou fechada. Fecharam o portão, passaram o cadeado. Aliás, o portão e o cadeado do Ituano é aqueles grandões de Itu mesmo, né, Julião? Aqueles que pra você passar, rapaz, impressionante. É aqueles portões de castelos medievais, né? Isso. Hoje foi difícil, né, Pio? Realmente, hoje uma atuação bem abaixo aí do que nós esperávamos do Guarani. Mas eu vou de Jamerson Bahia, né? Acho que é impressionante a regularidade desse cara. Desde a Série B, foi líder de assistências em desarmes. Hoje ele mostrou tudo isso na defesa e também no ataque. Sou muito fã, tá? Muito fã do Jamerson Bahia. Tomara que ele fique bastante tempo no Guarani. Jamerson Bahia é o voto de Júlio Nascimento. Deixa eu ir lá para a sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro. Adriana Almeida já está por lá. Seu voto, Adri Almeida? Ainda não temos o áudio, acho que está mutado o seu microfone aí, Dri. Não está. Bom, daqui a pouquinho, já sei. Daqui a pouquinho, Adri Almeida chega para votar. Gabi Castro, seu voto no craque do jogo, Gabi? Vamos lá, primeiro as menções honrosas, Rafael Pio. Dupla de zaga do Guarani, muito segura, mais uma vez. Então já foram bem diante do Santo André, apesar da derrota por 1-0. Foram bem diante do Santos e hoje mais uma vez, tá? Então 3 rodadas, apenas 1 gol tomado. Então menção honrosa para a dupla Lucão e Castan, foram muito bem. E menção honrosa também para o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, incansável. Foi melhor no segundo tempo do que no primeiro, então fica com essa menção honrosa. Pro lado do Ituano, menção honrosa pro Jefferson Paulino, o goleiro, foi muito seguro, não fez tantas defesas, né, porque o Guarani finalizou muito pouco, mas as intervenções foram importantes. Menção honrosa pro Frazan, que tirou a bola em cima da linha no último minuto, impedindo o gol do Guarani, que seria da vitória, e menção honrosa também pro Lucas Siqueira, camisa 10 do Ituano, também foi muito bem na partida de hoje. Mas o meu craque do jogo, Rafael Pio, vai para uma lei do ex, viu? Carlão, zagueiro do Ituano, ex-zagueiro do Corinthians também, 37 anos, foi muito bem hoje, incansável, bola aérea, o Guarani explorou muito cruzamento e ele afastou a maioria deles. Ele só não conseguiu que foi aquela bola em elevação do Neilton pro Gênison, aí foi nas costas do zagueiro do Ituano, mas o Gênison perdeu o gol, então como não resultou, não teve prejuízo para a equipe do Ituano. Então o Carlão foi bem demais os 90 minutos, gostei muito do zagueiro do Ituano e impediu a vitória do Guarani por esse motivo e pelo sistema defensivo, por essa tranca que vocês estavam falando por aí. O Carlão para mim vai ficar como craque do jogo. Carlão é o voto de Gabi Castro no craque do jogo. Deixa eu ver se eu consigo agora com a Adriana Almeida. Deixa eu ver se a gente consegue o áudio da Adriana Almeida para votar o seu voto no craque do jogo, Adri. Pio, eu vou votar. Vocês estão me ouvindo por aí? Perfeitamente. Então vamos lá. Eu vou acompanhar também. Não
voto do Jamerson. Acho que foi um jogador mais incisivo aí do Guarani, principalmente no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo, se ele fosse mais acionado, o Guarani poderia ter mais opções ofensivas. Mas destaque o Neilton. Acho que a gente ainda vai eleger muito o Neilton nesse campeonato como craque do jogo, mas hoje eu fico com o Jamerson. Talvez até pelo tempo, né? Não foi tanto tempo assim em campo para ele receber aí o voto. Então, os votos de Júlio César e também de Adriana Almeida, Jamerson Bahia, o craque do jogo. Futebol do CBN. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11:30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Guarani e Ituano. Apresentação: Rafael Pio. 18h16, o Ricardo Barros está dizendo hoje não é o dia, até porque comentado, né, pelo Gabi Castro, pelo Júlio Nascimento. Aí ele diz o seguinte: hoje não é o dia, nunca foi, que coisa, né? É o que a gente vem dizendo, gente. Não adianta. Surge uma empolgação, há uma empolgação em relação ao que o Guarani apresentou contra o Santos e aí depois vem um resultado como esse e aí o torcedor, com toda a razão, já fica preocupado e chateado com aquilo que apresentou o Bugre diante do Ituano no estádio Brinco de Ouro. E agora o Gabi Castro vai analisar esses 90 minutos 0-0 lá no Brinco. O comentário do jogo. E aí, Gabi Castro, o sol que entra pela janela da cabine é bonito, mas o futebol nem tanto, né, Gabi? Exatamente. Aliás, um cenário muito bonito de pôr do sol, porque também começa a chuviscar. Então nós temos sol e chuva, que é o casamento de viúva. Agora, Rafael Pio. Entendi. Para quem tá acompanhando a nossa jornada desde o início das 3:30 da tarde, o meu primeiro comentário foi: eu quero ver no Guarani o mesmo combustível que foi diante do Santos, eu quero ver aquela mesma motivação diante das grandes equipes, para embalar, porque o São Paulo não é uma equipe confiável. Uma vitória hoje daria uma segunda vitória consecutiva, uma liderança provisória, uma moral para enfrentar o Corinthians, depois tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, a série do Guarani é muito complicada e se conseguisse fazer uma pontuação boa, a gente poderia vislumbrar aqui uma classificação. Só que o Guarani está tropeçando em equipes que não poderia. Então, uma derrota diante do Santo André na estreia, que poderia sair com 1 ponto.
Hoje era para ter vencido a equipe do Ituano, até porque a equipe passou por uma reformulação daquela equipe que quase subiu para a primeira divisão. Não tem mais o Gerson Magrão, que é o seu meio-campista, não tem mais o Ailon, que era o atacante da equipe, não tem mais o Léo Ceará, que também era um jogador de beirada, passa por um processo de reformulação junto com o Carlos Pimentel, que foi o auxiliar e foi muito bem, e depois foi efetivado. Então passa por essa reformulação. E teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que é o Gabriel Barros. E aí a parte defensiva ficou evidente do Ituano. E o Guarani hoje foi muito previsível. Então acho que a crítica dos torcedores hoje é o time que foi previsível, é pelo time que não teve criatividade. Ok, não teve o Giovanni Augusto, eu concordo. E aí quando o Mozart olha para o seu banco de reservas, ele não tem um meia com as mesmas características do Giovanni Augusto. Tava olhando aqui com o Júlio Nascimento. Ele tinha o Henderson e ele colocou. O Lima foi o único jogador de meio campo que ele não colocou. Depois tinha Bruno Michel, atacante, foi, Neilton, atacante, foi, o Gênison também entrou no decorrer da partida. Então na parte ofensiva, o Mozart, ele vai falar assim, na entrevista coletiva: eu tentei, eu coloquei o Nicolas Careca com o Gênison, explorei os dois laterais, coloquei como se fosse ponta pro Jamerson cruzar, coloquei o Diogo Matheus para ir na linha de fundo, para fazer a tabela com o Bruno Michel. Então, em determinado momento do jogo, ok, acho que o Guarani tentou, ele foi pelas beiradas, a crítica do Bruno José no intervalo, olha, precisa explorar mais aqui as laterais. O Guarani fez isso no segundo tempo. O problema do Bugre hoje foi na questão da velocidade, foi um time muito lento e por isso que ficou previsível, porque parecia que o Guarani avisava as jogadas que ele ia fazer. Então o Leandro Vilela pegava a bola, ele virava o corpo e só faltava ele gritar: eu vou tocar para o Diogo Matheus. Aí ele armava e tocava para o Diogo Matheus. Então a equipe do Ituano facilitou, por isso que meu craque do jogo foi pro Carlão, porque se defendeu muito bem a zaga da equipe do Ituano. Então o Guarani, nessa lentidão de passe, fortaleceu um sistema defensivo de uma equipe que estava com um a menos e que daí, óbvio, só ia explorar o contra-ataque. Perdeu gols no primeiro tempo, perdeu um gol só no segundo tempo, com um chute que poderia ter entrado, que passou próximo ali ao gol do Kozlinski. Então, acho que a lição que fica para o Guarani é a torcida quer ver uma equipe em evolução, e hoje isso não aconteceu. Diante do Santos, superou todas as expectativas, porque veio de um duelo ruim contra a equipe do Santo André, jogou muito bem e hoje caiu. Hoje não conseguiu fazer aquela marcação-pressão, finalização muito ruim. Então, olha os números do Guarani para a gente poder ter uma ideia. No primeiro tempo, nenhuma finalização no gol, 0% de aproveitamento, 3 chutes errados. No segundo tempo, 4 finalizações no gol e 4 erradas. Então, 8 finalizações com um homem a mais, jogando em casa, tecnicamente, sendo uma equipe melhor, eu, Gabriel Castro, acho muito pouco. Gostaria de ter visto mais finalizações, ter explorado mais o chute de fora da área, enquanto esteve em campo do Richard Rios. O Iago Henrique poderia ter finalizado antes de ter se lesionado. O Nicolas Careca e o Gênison ficaram apenas esperando o cruzamento, então acho que foi muito pouco. Outro dado que chama a atenção, questão de cruzamento, já que o Guarani explorou bastante isso. Primeiro tempo, 3 cruzamentos certos, 10 cruzamentos errados. Segundo tempo, o Guarani teve 7 cruzamentos corretos, 21 cruzamentos em que a zaga do Ituano foi melhor, um aproveitamento de 25%. É muito pouco. Então você precisa ter ou uma melhora nesse quesito de cruzamento ou questão de posicionamento dos atacantes. Então o Guarani pecou na finalização, pecou nos cruzamentos, foi uma equipe lenta, foi uma equipe previsível. Sofreu no primeiro tempo. O Ituano poderia ter saído com 2-0, não saiu. No segundo tempo só deu Guarani, mas diante de uma equipe previsível, perdeu 2 pontos, desperdiçou 2 pontos no Campeonato Paulista, que é de tiro curto e que vai ter confronto difícil na próxima rodada contra o Corinthians, vai ter confronto difícil contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, ainda enfrenta o Palmeiras. Então o Bugre tem uma sequência difícil e precisa ser mais constante se quiser conquistar essa classificação, viu, Pio? Tá aí o Gabi Castro analisando o empate do Guarani por 0-0 diante do Ituano, agora há pouco lá no estádio Brinco de Ouro. Deixa eu me despedir do Júlio Nascimento, que não foi pra casinha dessa vez, mas trouxe todas as emoções da partida. E nos encontramos na segunda-feira no CBN Esportes, Júlio Nascimento.
Com a maior honra do mundo, Pio. Um abraço pra você, a todo mundo que participou aqui dessa grande jornada esportiva desde a manhã, né? Na primeira jornada com a Ponte em Piracicaba, agora com o empate do Guarani. A gente se encontra segunda-feira. Bom restante final de semana a todos. Esse Júlio Nascimento, até segundo o Julião trazendo também aí as informações. Deixa eu dar um pulo mais uma vez lá na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro. Deixa eu saber da Adriana Almeida se há alguma movimentação por lá ou se ouviremos depois, posteriormente, o técnico Mozart Santos. Dri. Olha, Pio, vai ficar para depois, provavelmente. Eu tô até aqui do lado de fora da sala de imprensa, porque o técnico Carlos Pimentel, do Ituano, está hoje concedendo a entrevista coletiva primeiro. A assessoria do Ituano pediu, né, a estrutura da sala de imprensa aqui do Guarani para também realizar a coletiva do treinador Carlos Pimentel. Ele está falando nesse momento, a primeira resposta dele foi de muita reclamação da expulsão do Gabriel Barros no final do primeiro tempo. Ele disse que a imprensa inteira não viu pênalti, todo mundo comentou, assim como você também foi nessa linha, né? E falou aí que o árbitro teria dito para ele: desculpe, nós estragamos o seu jogo. E falou que isso depois, inclusive, vai ser revisto por todos, porque esse áudio fica registrado e depois provavelmente divulgado pela Federação Paulista. O Carlos Pimentel reforçou: o Guarani tem time para ganhar do Ituano com 11, assim como o Ituano tem time para ganhar do Guarani, e o árbitro acabou aí afetando um pouco o desempenho da partida, de acordo com o Carlos Pimentel, que ainda está falando aqui. Por isso o Mozart deve demorar ainda pelo menos mais uns 10 minutinhos para chegar por aqui. Adriana Almeida, repita pra gente então. O senhor Matheus Delgado Candançan pediu desculpas para o Pimentel, Dri? O Carlos Pimentel disse que o Matheus Candançan falou para ele: desculpe, nós estragamos o seu jogo. Vamos ver se depois esse áudio aí ao longo da semana realmente é revelado, né, Pio? Sem dúvida nenhuma. Adriana Almeida, então a gente vai trazer aí a palavra do técnico Mozart dentro do CBN Sports da próxima segunda-feira. Obrigado, Dri, até a próxima. Combinado, Pio. Grande abraço para todos, até a próxima. Adriana Almeida, repórter de Guarani 0, Ituano também 0. Gabi Castro, que coisa, hein, Gabi Castro? Esse pedido de desculpa aí, estragamos o seu jogo. Que coisa, hein, Gabi? Eu não entendo, né? Porque o árbitro tomou a decisão, ele vai inovar, ele analisa uma decisão conjunta e depois, se de fato houve esse diálogo, né? A gente fica sem entender. Então, por que ele tomou essa decisão de expulsar o jogador do Ituano? Ele foi na onda do VAR? Quem manda é o VAR? Então, tá sendo incoerente o árbitro da partida. Depois eu quero rever o lance que o lance seguiu, né? Houve uma inversão de bola, então meu olhar já foi aqui para a ponta esquerda e depois quero rever, mas de fato há muita reclamação da equipe do Ituano com uma expulsão no primeiro tempo, que, claro, prejudica, sim, a equipe, ainda mais um atacante que estava sendo perigoso aqui pelo lado esquerdo. Gabi Castro, até a próxima, Gabi. Até a próxima, Rafael Pio. Um grande abraço a você, aos nossos amigos da CBN Campinas. E chove aqui no Estádio Brinco de Ouro agora, Pio. Ei, Campinas, valeu, Gabi, até a próxima. E de comentarista para comentarista, hoje pela manhã transmitimos a vitória da Ponte por 2-1. Carlão de Freitas está chegando para analisar um pouco do que foi esse resultado. Um abraço, Carlão. Olá, amigos, boa tarde. A Ponte Preta confirmou mais uma vitória no Campeonato Paulista da Série A2, hoje sobre um rival, 15 de Piracicaba, uma rivalidade histórica, aliás, e um jogo que teve todos os ingredientes de um clássico. Casa cheia, mais de 6 mil pessoas, a boa presença da torcida da Ponte, a torcida do 15 também. E o primeiro tempo foi equilibrado, o 1-1 se encaixa perfeitamente no que foi o jogo. A Ponte mais com a bola, tentando tomar a iniciativa, mas passou por problemas em virtude do gramado, um gramado deixando a bola viva, né? Um gramado muito esburacado e atrapalhou o time da Ponte que queria tocar a bola, e o 15 jogando um pouco mais atrás da linha da bola, apostando nos contragolpes. E foi uma tática que estava dando certo, até porque a Ponte não conseguia marcar os jogadores de beirada do 15. A Ponte encontrava dificuldades no setor esquerdo, ora com o Arthur e o Guilherme, no setor direito também com o Matheus Silva e com o Luiz Felipe. E o 15 criou as melhores oportunidades através destas jogadas de velocidade. Mas a Ponte conseguiu sair na frente através da sua principal jogada hoje, que é a bola aérea, depois do escanteio cobrado pelo Cássio Gabriel, Cassinho, que substituiu o Elvis.
uma confusão na área e sobrou para o Gé, que mandou para o gol. A Ponte fez o gol de abertura do placar, mas não deu tempo nem de saborear a vantagem, nem de comemorar, até porque na saída de bola o 15 já empatou o jogo, numa distração do setor direito da Ponte, setor defensivo com o Luiz Felipe, talvez perderam a concentração na hora de comemorar, e o 15 na saída de bola acabou fazendo o gol de empate. No segundo tempo, o técnico Hélio dos Anjos voltou com uma nova formatação. Ele colocou o Dudu Ratamoto no lugar do Júnior Tavares, apostando também nas jogadas de velocidade da Ponte, apostando no contragolpe do 1 contra 1 com o Dudu, e a tática deu certo. Tanto é que a Ponte conseguiu se segurar na defesa, conseguiu neutralizar as principais jogadas do 15, a bola aérea, o Matheus evoluiu, cresceu demais na segunda etapa, e aí veio a pedra cantada, né, em que o Hélio dos Anjos apostava o gol de contragolpe, e foi assim que saiu o gol da vitória da Ponte. Uma jogada pelo lado direito, puxado pelo Pablo Diego, ele esperou o Dudu se posicionar, a hora que o Dudu se posicionou para bater em gol, ele deu no Dudu, que tocou na saída do goleiro, celebrando aí, confirmando a vitória da Macaca, e depois foi só segurar o resultado, embora o Guilherme Souza, que não fez uma boa partida, tivesse recebido o cartão vermelho, o que atrapalhou demais a Ponte nos últimos minutos, mas depois ela conseguiu segurar o resultado, conseguiu conter a pressão do 15 de Piracicaba, levando para Campinas os 3 pontos, a liderança da competição. A Ponte faz aí um início de Série B, um início de Série A2 de uma maneira muito consistente. Agora é pensar aí nos 2 jogos que tem em casa para sacramentar aí esse bom início da Macaca na Série A2 do Campeonato Paulista. Ok, amigos, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, uma boa jornada a todos. Valeu, Carlão de Freitas, que analisou a vitória da Ponte mais cedo, lá no Barão de Serra Negra, por 2-1 diante do 15. Na sequência, transmitimos Guarani 0, Ituano 0, com Júlio Nascimento, Gabi Castro, Adriana Almeida. Nos comandos técnicos de externa, nosso Naldo Araújo. Aqui nos estúdios da CBN Campinas, com Nilson Belisário. E no streaming, Elton Grimaldi. Quem agradece a todos é Rafael Pio, anunciando na sequência tem Corinthians e Inter de Limeira, Inter e Corinthians, com a narração de Vinícius Moura. Até a próxima. Tchau. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne.